Estamos começando aqui, a partir de agora, a correção das questões de matemática do Enem 2024. Do meu lado aqui, professor Ricardo Berardo, né, de uma competência ímpar. Professor Lucas Gustavo também. Eu estou dizendo a vocês, só tem aqui mestre e doutor aqui. Não vou dizer quem é não, mas só tem aqui a galera da High Society, do conhecimento mesmo, né? Professores, primeira pergunta clássica que todo mundo faz. Enem 2024, prova de matemática é a prova que é mais, como é linguagens, né? Porque linguagem é aquela coisa que o aluno, o pessoal mandou aqui no dia, no comentário aqui da prova de linguagem aqui, a prova cansativa. Eu digo, manda uma novidade agora, né? Porque prova de linguagem é cansativa, textos longos. Prova de matemática, foi tranquila, não foi tranquila, em paz, e aí? Eu acho o seguinte, esse que a gente estava conversando ali, resolvendo a prova e discutindo, debatendo no bom sentido. A prova de matemática veio dentro do esperado, de acordo com as competências e habilidades que são postas na matriz curricular do Enem, né? Mas a gente acredita também que priorizou quem realmente estava estudando. Isso. Então foi, né, uma prova, né, não foi tão fácil como muita gente acharia que fosse, né? Então eu acredito que foi uma questão média, uma prova média, vamos dizer assim, né? Uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, veja. Quem já está nesse ramo, né? Continuo essa história há um bom tempo que eu estou nesse negócio aqui, né? Eu já estou na fase ali dos 50, né? Já faço essa história há muito tempo. A gente já passou por edições do Enem bem complicadas. Sim. Né? Que a gente olhava para a questão e dizia, Jesus Cristo, onde é que a gente vai, né? E até se colocou muito que o Enem era uma prova, a gente dizia para o aluno, olhe e marque a menos errada. Já aconteceu isso, de provas nesse nível. Este ano, a prova de linguagem, posso falar, quem estava aqui na última semana, nós tivemos questões muito certeiras. Eu olhava e dizia, mas isso aqui mesmo. Isso. Matemática foi assim também. A gente pode dizer que... matemática, né, a gente nunca teve esse tipo de problema, né? Porque matemática ou é ou não é. Né? A gente nunca teve esse tipo de problema, como acontece muito em humanas e em linguagens, como tu falaste, né? Eu lembro que o ano passado teve aquela polêmica da questão daquela música de Caetano, que até o próprio Caetano não sabia. Esse ano teve outro também. Tivemos um agora também, que ele está contestando também. Ele colocou um gabarito lá. Já enfim, matemática não tem isso. Matemática ou é ou não é, né? Vamos começar. Mas não foi, só para complementar o que o Ricardo falou, não foi aquela prova pesada. Por exemplo, a gente tem em 2018 um exemplo desse. Aquela que você tinha várias questões que pesaram muito mais. Foi uma prova bem distribuída, a gente pode dizer isso. Mas estiveram presentes logaritmos, estiveram presentes função de segundo grau, misturando com geometria, PG. Então, assim, foi uma prova que, como o Berardo falou, beneficiou quem estava preparado, quem vinha estudando. Perfeito. Vamos começar? Vamos embora. Comentário rápido, bem objetivo, 45 questões pela frente. Vamos embora. Quero que vocês digam, questão fácil, difícil, mediana, o que é que tinha, e um comentário pra gente. Questão 136 começou correção de matemática. Uma questão que começa dizendo, contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Aí vem lá uma tabelinha e tal, e a pergunta é, o tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro com uma casa decimal, aproximadamente o quê? Pronto. Questãozinha fácil. Questãozinha de média. Tá? Uma questãozinha de média. É uma questão fácil. Não deu estresse. Você tinha os dados na tabela, calculava a média, somei, dividi pela quantidade e a gente chega na resposta. Que maravilha. Sem estresse. Bem estresse, então. Aqui, essa então, foi dividiu por 6, 19,83, acabou, está aqui, 19,8. Perfeito. Acabou, perfeito. Não tem o que conversar, perfeito. E como ele pediu com a aproximação decimal de uma casa, né? Então, acabou, não precisava colocar o 83, né? Colocar o 19,8. Vamos lá. 137. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos e pau. Aí diz lá, né? E tem aqui aumentar o ângulo, aí vem lá e diz, para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis, estou lendo aqui, e vem a pergunta lá. O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor de que tipo? Aí ele tem que olhar aí o gráfico e pau. Questão fácil, difícil, como é uma questão que já dá um pouco mais de trabalho. Além disso, a gente tem que ter cuidado com uma restrição que está no enunciado que diz assim, quanto maior é a área, mais caro fica esse sensor, tá? Mais caro fica o preço do sensor. E ele diz que a gente precisa de alguém
que cubra pelo menos 70 metros quadrados. Certo, ok. Então são essas duas condições que a gente tinha que estar de olho. Então eu precisava fazer o cálculo de cada uma das opções para poder chegar nisso. Colocar os cálculos aqui, então eu tinha que fazer primeiro, fazer outro, fazer todo mundo. Fazer as 5 por quê? Porque quando ele pede aí para o proprietário deverá assumir que tipo de sensor e está diretamente proporcional à área ali, no caso. Então você tem que calcular todas as áreas para saber qual é a maior, qual é a maior, menor. Perfeito. Então, entendeu? Então tem que calcular todas, infelizmente, né? Entendi. Nesse caso. Então, nesse caso, chegando ao cálculo geral, pelo menos 70 metros quadrados com o menor preço possível. Nós temos a resposta, então, no item 5. D, né? Da letra D de dado. Aliás, D não. Não, desculpa. A menina errou aqui, né? Tá lá embaixo. Então eu já ia marcando pela não. Então a resposta é a letra E. É lá no 5. Tá lá no 5 aqui, onde é que tá isso aqui? Ele atinge os 70 metros, né? Ele tá com 75 e ele queria o mais barato. Para ser o mais barato, eu tinha que ter pelo menos o menor. Que tem que pensar o que é isso. Mais barato com a área que ele precisa. Exatamente. Já que o preço estava diretamente proporcional à área, né? Então você tinha que calcular a Perfeito. menor área é o que é mais barato. Entendi. Perfeito. Vamos lá. Questão 138. É uma questão que diz: o uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. Aí vem lá uma colocação e diz: as formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas em geral o valor a ser pago em real varia de função. Aí vem lá a parte e diz assim: nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem desse aplicativo ele deu alguns dados em cima. Isso. Vamos lá. Questãozinha fácil, tá, galera? Uma questão fácil, uma questãozinha de modelagem matemática. Opa. E a gente precisava entender onde é que estava relacionado o quê. Então, ele me dá um valor que eu vou ter que pagar de acordo com o tempo da viagem, ele me dá um valor que eu tenho que pagar de acordo com a distância que eu vou percorrer. Então, a gente só precisava modelar direitinho e organizar. Tem a questão, tem uma resoluçãozinha que nós colocamos aqui. Olha aí, vocês mesmo colocaram. Então tem o valor aqui, isso, é isso? Aí ele paga a taxa fixa, que é o F, que ele chama na questão. Ele paga 26 centavos por minuto ali de viagem e ele paga 1,40 pela distância ali por quilômetro rodado. E ele me dá a informação de que a taxa fixa nesse problema é de R$2. Então, substituindo o F por 2, a gente chega exatamente na alternativa da letra B, que está aí como está. 2 mais 0,26T mais 1,4D. E ao meu ver, essa questão é considerada fácil, né? Por quê? Porque você só está modelando. É uma das habilidades que o Enem pede, né? Quando tem uma habilidade nesse sentido de você só modelar, pegar a lei de formação de uma determinada função, uma modelagem simples, e só é para marcar essa alternativa, é considerado habilidade simples. O TRI dela é alto, ou seja, você não pode errar uma questão desse tipo. Olha, um tipo de problema que aparece bastante. Na verdade, a gente sempre tem um tipo de problema como esse no Enem, às vezes até só como uma função de uma questãozinha de função do primeiro grau, que a gente só precisa montar. Perfeito. Nesse caso, ele misturou mais algumas coisas. Vamos lá. Questão 139. Uma sala com piso no formato retangular, com lados de medidas 3 metros e 6 metros, será dividida em 2 ambientes. Aí vem toda a parte que mostra de gráfico e tal, né? E ele diz, aí vem toda a parte de dado, e ele diz: a compra será realizada na loja cujo orçamento resulte no menor valor total possível. Isso. A compra será realizada em que loja, então? Isso. Vamos lá. Essa daqui já dá um trabalhinho a mais. Porque eu precisava... já é parecida com aquela da área, né? Da área que a gente teve que fazer. Você percebe isso, né? E na resolução que a gente vai mostrar aí vamos lá, já... atenção na tela, então, 139 está aqui, vamos lá. A gente precisou fazer a análise de cada um dos casos. Opa! Entendeu? Então, a continha... Na outra, é verdade. Isso. Eu vou fazer a análise da quantidade, então eu acho N... Então, eu vou achar quantas pilastras eu vou precisar e depois eu multiplico pelo preço. Veja que eu multiplico de vermelho ali, ó, pelo preço, para a gente ver. Cada loja me traz um gasto de quanto. Até porque ele pede para a gente escolher a loja que vai me dar o menor valor possível. Então, eu precisava realmente... Veja que os valorizinhos, eles ficaram próximos e eu precisava fazer essa análise. E aí, a gente chega ali, ó, com 547,6, a gente tem a loja 3 com o menor valor possível. Tá? Agora, uma observação importante também nessa questão é que ele dá o espaçamento mínimo, né? Entre uma pilastra e outra. E entre a parede. Tomar cuidado. E a parede também, isso. que é no máximo 15 centímetros, isso. né? Caraca. Então você tem que estar ligado nisso aí. Ela foi trabalhosa. Trabalhosa, a questão. Nisso, a não é à grande, toa né? que a aluna colocou aqui, ó, nossa aluna que fez aqui, colocou chute. Olha, ó, e chutou errado, né? Ainda chutou errado, né? A probabilidade de chute e acertar é pequeno. Então, resposta, letra C, isso. Na loja 3, olha aí. Vamos embora. Questão 140.
70, o arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é de 1.772 metros. Aí vem a pergunta, considere que a escala da maquete exibida é de 1 para 200, é isso? Isso. Né? A medida da área do vão aberto nessa maquete em centímetro quadrado é... E aí? Isso. Agora, antes de ele responder assim, a questão, comentar a resolução, eu só queria fazer uma observaçãozinha muito importante. Perceba que todos os anos, sempre tem uma questãozinha de escala. Né? E aí o que é que acontece? A escala, nesse caso, varia, né, de ano a ano. Pode ser uma escala volumétrica. Ano passado foi de volume. Ano passado foi de volume. Então, o ano passado foi escala de volume, esse ano foi escala quadrada, ano retrasado foi escala linear. Então, sempre fica trocando, né, esse bate-bola nesse sentido. Né? Então, um pouco, entre aspas, um pouco previsível. Né? Entendi. Então, vamos lá, é um comentário importante. Vamos embora. Um detalhe antes da gente começar a resolução é que a gente tem que lembrar. Veja, eu quero relacionar a área do desenho com a área real, tá ok? E aí, se eu vou fazer essa relação para a escala, a minha escala ela tem que estar ao quadrado, e é isso que a gente vai começar usando aí na questão. Vamos embora para a resolução? Vamos lá, jogou na tela aqui. Isso, é por isso que minha escala ao quadrado tá aí, ó, área do desenho pela área real. O cuidado que eu vou ter que ter é que a minha área real ele me deu em metros quadrados. Então a gente vai converter para centímetro quadrado, é por isso que ficou esse tanto de zero ali embaixo. Ó. Então a minha escala 1 para 200 ao quadrado vai ser igual à área do desenho pela área real que a questão tinha me dado. Só uma observaçãozinha, Ligia, desculpa te interromper. Quando ele diz assim 1 para 200, ele está dando a escala linear. Perfeito, né? perfeito. Então, por isso que na resolução o LG colocou essa escala linear ao quadrado. Perfeito. Por quê? Porque agora ele quer em centímetros quadrados, ele está fazendo a escala diária. Então, eu tenho que pegar, né, a escala linear e elevar ao quadrado para obter essa escala diária. Então, essa observação acho que é importante. Perfeito, com certeza. Então, continuando aqui. Cortando, simplificando o máximo que a gente dá, a gente vai conseguir chegar, que a nossa área do desenho, ela vai ser 418 centímetros quadrados, como a nossa questão pedia em centímetros quadrados. Uma atenção que eu quero chamar é que se você, Fera, olhar para as alternativas, veja que existem alternativas muito parecidas. Isso aí é clássico das questões de escala. Porque ele sabe que você tem que fazer essas conversões de unidade e, geralmente, acaba que alguém pode escorregar numa conversão, então você tem essa diferença nas vírgulas e aí acaba que você pode, né, se não tiver atenção suficiente ali, você pode escorregar. Então, questão, acho que é o quê? Mediana? Não, uma questão fácil. Uma questão que já é então, esperada, uma questão sem muito mistério. Resposta na letra E, 140 da prova verde. Vamos lá. 141. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações num dado período. Aí vem toda a parte gráfica e vem a pergunta lá embaixo. Aí tem lá, considera que os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados no gráfico sejam representados por... Aí vem lá, tal, diz assim... A ordenação dos saldos S1, S2, S3 do maior para o menor é... Ou seja, a ordem decrescente. Isso, a gente precisava prestar atenção nessa ordem. Isso aqui é o que conteúdo desse, Isso professor? daqui... Não, isso aqui é análise gráfica, na verdade. A gente só vai precisar entender o que cada gráfico representa pra gente e fazer essa subtração. É uma questãozinha fácil de análise gráfica. Aparentemente, para o Enem é considerada fácil, né? Porque interpretação gráfica... Isso. Né, sempre presente. Né? Perfeito. Isso. E as continhas também foram contas tranquilas. Eu não precisava fazer todas as contas. O S2 aí, a gente pode ver que na resolução eu botei, o S2 ele é negativo. Eu não precisava nem ter certeza, até porque no gráfico fica um pouco confuso de você achar ali em janeiro, ó, as curvas estão muito próximas uma da outra, isso. E aí você não precisava necessariamente saber o valor. Mas só em ver que ia dar negativo, quando você fosse ordenar, já dava para você ordenar direitinho, tendo certeza do S1 e do S3. Tá? Então eu peguei ali, ó, em junho, eu fiz a diferença entre eles. Aqui. Então, isso, tá ali. A conta, né, a questão já me dava também, ó, 17,1 lá em cima, 14,8 lá embaixo, né? É o nosso S3, então a gente vê que a diferença entre eles é 2,3. E se eu faço lá no início também do gráfico, quando eu faço aquela subtração 14,5 menos 10, eu tenho 4,5. Agora a gente só precisa ordenar. Então, se ele quer do maior para o menor, S1 é o maior, S3 vem logo depois e S2 é o menor, que ele é negativo. Então, resposta letra... Resposta a letra A pra gente. Letra A de amor tá aqui. Isso. Maravilha. Tranquila essa questão? Facinho. Vamos embora. Vamos lá.
facinho. O cara fala facinho, pro professor de linguagem. Olhando para uma questão de matemática dessa aqui. Rapaz, isso é um tiro. Olha, né? Eu fico calado porque eu não confiar. Mas o professor de linguagem olhando para a questão. E é a questão, ele facinho. Maravilha. Vamos embora. 142. O Instituto de Pesquisa constatou que nos últimos 10 anos o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Isso. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Pronto, ele já me deu já é nível fundamental. Já, isso, é uma questão bem simples mesmo. Simples, uma questão fácil. Era o deslocamento aqui até do isso, da vírgulazinha, só isso. Só isso. Entende? Então é uma questão que a gente tinha que fazer. Dá para entender. Eu vi ali que você desenrolar também física. Então a resposta aqui era só fazer o deslocamento. Deslocava a vírgula 2 vezes, né? A gente está dividindo por 100 e a gente chegava na resposta, que a respostazinha da gente está na letra D. Letra D de data. Questão simples, né? Essa daí você não pode errar jamais. Não, isso aqui também. Maravilha. Vamos lá. Vamos embora. Questão 143. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato. Quando chegar uma questão difícil, esse aqui foi pau. Deixa comigo. Deixa comigo. Porque até agora, matemática até agora, nós estamos mandando bem aqui. Nós estamos mandando bem. Né? Quando chegar uma difícil, eu quero saber, pelo menos, para ver se está difícil realmente. Vamos lá. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular com lados de comprimento L, metro e C, né, e C metro. Os lados serão cercados por telas de tijolo de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L metro será utilizada uma tela cujo metro linear é de... Aí ele começa com os dados. A pergunta é, qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Questão clássica essa. Clássica de quê? De função do segundo grau com área. Né? Isso. Entendi. A gente já teve questões assim com raciocínio bem parecido. Também já aparecendo no Enem, de galinheiro, já teve de viveiro de lagosta. A ideia é mais ou menos por aí. É por aí. Isso, e essa questão, ela é bem clássica porque ela antecede, o estilo dessa questão antecede o Enem, né? Ou seja, na época da Coveste, lá atrás já tinha esse tipo de questão, ou seja, é questão clássica. Vamos embora então. Como é que responde isso aqui? Vamos lá. Embora, né? Então a gente tinha que olhar para a relação, né? Onde eu comecei ali, ó. Primeiro, a gente sabe que a área desse retângulo vai ser o L vezes o C, que são as dimensões que a questão me deu. Perfeito. E ele disse que eu teria que gastar esses R$6.000 no máximo com a compra das telas. Certo. E ele me disse, ó, cada tela que eu vou colocar no lado L custa R$20 o metro. E eu tenho 2 lados medindo L. Então, quando a gente vai montar isso, considerando R$15 para cada tela que vai no lado C, a gente tem essas duas equações aí que elas vão dar seguimento ao nosso problema. Então, eu preciso relacionar essas equações para poder chegar onde ele está pedindo para a gente. E o que é que eu fiz? Eu vou isolar aí uma das nossas incógnitazinhas, eu isolo C e substituo, como está aí a setinha puxando lá para cima, para a primeira equação da gente. Tá? Ok. De baixo lá para cima. E aí, quando a gente substitui, você vai ver lá na segunda parte, a última frasezinha que a gente tem em azul, a última equação em azul, a gente tem uma funçãozinha do segundo grau. E era onde eu queria puxar o gancho lá para o enunciado. Ele diz assim, ó, dado todo o contexto, para que a gente tenha a maior área possível, qual vai ser a medida do maior lado? Então, veja que ele me dá o contexto lá em cima da maior área possível. E a gente sabe que quando eu estou com um problema de função quadrada, que eu estou falando da maior área possível, ou da quantidade mínima, ou algo do tipo, a gente está olhando para o vértice daquela minha parábola. E a gente precisava saber disso. Como ele estava me pedindo o lado para chegar na maior área possível, a gente vai atrás do x do vértice. Então, como na minha equação estava ali A em função de L, quando eu aplico o x do vértice, eu acho o valor de L para chegar nesse máximo. E depois, com o valor de L, eu substituo ali para achar o C. Comparando se L deu 75 e o C deu 100, como ele me pede o valor do maior lado, então quem responde para a gente aí é a letra B, medindo 100. Beleza? Maravilha. Uma questão que não foi fácil. Olha aí. Não foi fácil. Olha aí. Eu daqui calado. Mas eu também não julgo difícil. Não, porque é uma questão médias. que já apareceu mais vezes. É uma questão clássica. É média para difícil, isso, né? É uma questão esperada, né? Uma questão clássica, né? Que antecede o Enem, inclusive, como a gente comentou. Né? Mas ela também não é tão simples de resolvê-la, ou seja, você acaba perdendo um pouco mais de tempo. E como então, aquela que você economizou nas questões fáceis, você vai gastar aqui. Você vai gastar aqui. Perfeito. E como então, a gente falou logo no início, né? que era o quê? A gente disse que essa prova ela beneficiou a galera que vinha estudando, que vinha fazendo questões. Então, quem já vinha fazendo questões de Enems antigos se deparou com uma situação muito parecida. Então, foi familiar para essa pessoa que estava ali. Maravilha. Vamos lá. 144. É por isso que eu julgo ela como média. Né? Entendi. 144, vamos lá. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar
os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números irracionais. Aí vem lá, ele faz aqui, coloca, e a pergunta é o seguinte, né? As posições indicadas pelo estudante foram o quê? Né? Questão de quê, professores? Fiquem à vontade. Pronto, é uma questão de representação mesmo, tá? De números racionais. A gente precisava saber quais números ali representavam o mesmo valor. Conjunto numérico, né? É isso, conjuntos numéricos. Então é uma questão fácil. Tá. Uma questão que o aluno precisa saber identificar, por exemplo, o 4,5 aí, que é a Vamos resposta lá. da nossa questão. Certo. Como ela está marcadinha aí, ele vai aparecer 3 vezes, mas veja que ele está aparecendo de representações diferentes. Tá? O mostrador 5 já aparece o 4,5. Mas se você perceber, quando a gente vai para o mostrador 4, ele é 18 sobre 4. E aqui, exatamente. Isso. E 18 sobre 4, se eu faço essa simplificação e se eu divido também, vai chegar no nosso 4,5. E a gente tem também uma representação ali no número misto, né? E a gente, quando também vai representar novamente, ali, né? A gente chega no 4,5, tá? No mostrador 2. Então, eu precisava só entender de conjuntos numéricos e ter o domínio de representar esses números de várias formas. Então, é uma questão que não foi difícil, é uma questão fácil também. A gente não poderia errar essa questão, não é verdade? Então, resposta na letra... A letra B. B de bola está aqui. 2, 4 e 5 representam os mesmos números. Vamos lá. Isso. 1, 4, 5. Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T, em graus Celsius da caneca, em função do tempo T, em minuto, pode ser modelada pela função. Está lá a função, representada no gráfico, está lá o gráfico. Os valores das constantes A e B são... E aí? Questãozinha boa? Logaritmo? Ei, questãozinha que já envolve log, né? Olha então, aí. muita gente bate o olho e já diz, opa, isso aqui será que eu vou mesmo, Enem, não vou? Né? Muita gente acaba dizendo, o que é fácil, mas é difícil. Então, isso é relativo. O que é fácil para mim pode ser difícil para você. Exato. E vice-versa. Mas o que a gente tem que interpretar é o que é fácil, mas é difícil para o Enem. Perfeito, Né? Dentro perfeito. Dos critérios do pré-teste, dos critérios de competência e habilidades. Então, para o Enem, logaritmo é considerado de médio para difícil. Então, olha aí. Já é um TRI mais baixo. E outra coisa, né, professor? Eu sempre digo que a questão, depois que passa a prova, no ar-condicionado, com tempo para resolver, com certeza, com certeza. Né? Agora pensa no aluno, Vai tem lá, que pensar no aluno. O aluno lá, né? na pressão. Na pressão, 90 questões para resolver. É né? 45 de matemática. 45 de matemática. Ele vai olhar para uma questão dessa aqui e dizer, epa, né? Não, Vamos com lá certeza, então. com certeza. Vamos lá. O que é que a gente tinha que fazer para resolver essa questão? Vamos A embora. gente tinha que extrair do gráfico 2 pontos. Eu peguei lá no início do gráfico, lá em cima onde tem um 100. Lá no início, isso, esse pontinho aí logo em cima. E lá embaixo o último, no final da curva mesmo, lá no final. O 20. Isso, lá no 20, perfeito. E a gente vai usar essas duas informações para substituir na função que ele me deu. Porque qual é o objetivo da gente? Achar os valores desses coeficientes. Eu pego a primeira situação, onde eu tenho lá o valor de y da gente sendo 100 para quando o meu x vai ser 0, né? E aí a gente vai substituindo e achando os valores desses nossos coeficientes. Então, o A vai sair para a gente sendo 20, mas o problema do fera vai estar na segunda situação. Ele vai precisar ter um desenvolvimento um pouco mais maduro em cima de exponencial e log. E aí, para você chegar no valor de B, você vai precisar desenvolver bem direitinho, usar propriedades de log para poder chegar nessa nossa resposta. Então, não é uma questão que vai ser fácil para ele resolver. Não é uma questão que você vai pegar e você vai resolver. Aquilo também, LG, que a gente estava comentando no início da nossa transmissão, né? O aluno que vem estudando, ele não vai sentir tanta dificuldade nessa questão. Com certeza. Porque o que ele precisou de log aí foi transformar da exponencial para logaritmo. E isso, entre aspas, dentro do assunto de logaritmo, é uma coisa básica. Né? Então, o aluno que vem estudando, ele conseguiu desenvolver de letra isso aí. A gente volta para aquele ponto, né? Quem veio fazendo essas questões de log que já apareceram, passou pelas propriedades que a gente usou aqui. Então, não foi nada diferente. Então, resposta da questão, letra... Resposta da questão, letra C. Letra C. Isso. A vai ser 20 e B, meio elevado a 1 sobre 10. Maravilha. Perfeito. Vamos embora, então. Questão 146. Vamos lá. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagem em formato de cilindro circular reto com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15 centímetros. Aí vem essa empresa e para alguns dados a mais a pergunta é... A medida da aresta da nova embalagem em centímetro deve ser...
Massa. Vamos embora. Área de geometria espacial. A gente vai para volume agora, é isso. A gente vai para volume. E aí, algo que o Enem sempre cobra. Ele vai me dar 2 sólidos e ele vai pedir para a gente relacionar. Se ele tem o mesmo volume, ou como foi o caso dessa questão, ele disse que o novo sólido vai ter 80% do volume do anterior. Então, se a gente faz essa relação, a gente vai conseguir trazer a medida da aresta com os valores, com as informações do cilindro que a gente já tinha. Então, o ponto de partida para a gente, como vai aparecer aí para vocês na resolução, é exatamente essa. Quando a questão diz para mim que o volume do cubo ele é 80% do volume do cilindro. Quando a gente iguala essas informações, a gente vai conseguir isolar o valor da nossa arestazinha. O cuidado que o Fera tinha que ter era na simplificação. Quando ele fosse ali resolver a raiz cúbica, ele ia precisar, né, com calma, fatorar e organizar direitinho, porque ele chega no gabarito aí da letra E. Né, vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de 12. Né, então, ele precisava saber simplificar essa raiz cúbica aí. Maravilha, então. Então, questão difícil, não? Não, questão difícil não, mas também não vai ser fácil. Ela é aquela médiazinha que está ali, porque ele envolve tanto essa parte de geometria espacial, a relação dos volumes, com essa parte dessas propriedadezinhas que ele vai ter para o radical. Claro que não foi nada de outro mundo, essa simplificação do radical, mas ele precisa saber desenvolver isso aí. Ok. Então, até agora parece que a gente está com uma prova relativamente, digamos essa aí... Essa verde, ela começou tranquila. Esse iniciozinho, ela foi mais tranquila. Já a gente vai chegar em questões um pouco mais longas. A gente vai sim. Bom, então, beleza. A questão é que a gente percebeu a prova de química aqui. Deixa eu ver até uma enquete aqui que foi lançada. Como é que está a prova de vocês aqui de matemática? Hoje saiu aqui uma enquete de matemática. Vamos lá. Olha só. Bem dividida a prova aqui da enquete, viu? Vamos lá, a enquete de vocês é a seguinte. Como foi a prova de matemática comparada com as suas expectativas? Aí, 3 perguntas. Fácil, tranquilo, sem surpresas. Esperava uma prova desafiadora. E o outro é bem pior, parecia outra língua. Deu praticamente 30. Deu 30%. Aí deu 37%. Ali esperava uma prova mais desafiadora e bem pior, parecia outra língua, com 33%. Então, prova bem dividida aqui na enquete aqui do Terra aqui, a respeito da prova de matemática. Acho que foi isso mesmo. Eu acho também. Acho que foi bem, essa percepção bem dividido. Foi bem dividido mesmo. Então, beleza. Por isso que a gente falou desde o início da transmissão que priorizou quem estava estudando. Quem estava estudando saiu porque beneficiado. Teve questões fáceis, teve questões médias, teve questões difíceis, enfim. Teve questões que estavam sendo cobradas, clássicas, como a gente viu de logaritmo, enfim. Então, foi bem dividida, foi bem cobrada. Então, o aluno que estava ali estudando, se dedicando, foi bem avaliado. Né? Vamos embora. 147. Uma criança utilizando um aplicativo escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo as etapas. Aí tem lá as etapas e tal. A pergunta que vem é o seguinte. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Olha aí. Vamos nessa. Vamos nessa? Essa questão, antes que ele fale da resolução, o estudante tem que tomar cuidado numa coisinha importante. Se a gente lê rápido, né? Se a gente lê rápido, passa batido. Eu mesmo, quando eu estava resolvendo, junto com o LG, ia passar batido. Aí depois que a gente, rapaz, cuidado aí. Qual é? Vamos falar agora. Assim, vamos falar agora. Se aí você perceber, o comando da questão, ele pede para você dizer a 20ª etapa, ou seja, a 20ª mensagem. Mas a pergunta, ele fala qual foi o total. Então, se o cara se ligar só no total, ele pode achar que seja a soma de todas as mensagens. E tem resposta para marcar. Tem. Seria a letra E. Distrator pesado aí. Entendeu? Não. E, na verdade, ele não quer todas as mensagens. Ele quer todos os emojizinhos, todas as mensagens na 20ª mensagem. Isso, e não a soma. E não a soma. Isso. Então, se o cara lê rápido, mesmo ele sabendo do assunto... ele diz, eu quero o total na mensagem enviada. E qual foi a mensagem? A 20ª. Então, se o cara ficar só no total, ele pode calcular a soma dessa PG. E tem resposta, que, se não me engano, é a letra E. Mas não é a letra E a nossa resposta. A resposta é a letra A, porque ele vai pedir só da 20ª mensagem. E aí a LG comanda aí a resolução. E a resolução, ela é simples. Ela é simples, pessoal, mas a gente não pode... valendo, né? A gente não pode passar muito rápido. A gente precisava entender o que é que ele estava pedindo. E é exatamente o que foi falado aqui. Eu preciso saber na 20ª quantas figuras vão ter ali. E a gente tem que entender que de uma etapa para outra está acontecendo alguma coisa. Sim. O que é que está acontecendo? Né? Quando a gente vai olhar para a progressão, a gente precisa entender. Está somando, está multiplicando. E aí, quando você lê a questão, você vê que ele está sempre dobrando o que está acontecendo ali. Então, eu tinha uma quantidade, eu copio e colo. Então, a gente está sempre dobrando o que já tinha antes. Pode ver que na imagem, quando ele coloca aí, ó, a primeira mensagem tem 3 emojizinhos. Exato. Na segunda mensagem são 6. Isso. E na terceira mensagem são 12. Isso. Então, pode
vê que a segunda dobrou a primeira e a terceira dobrou a segunda. Isso. Então, fica claro, fica evidente, né, que ele está tendo uma progressão geométrica, geométrica, ou seja, característica da de PG, 2 em 2. E aí ele pede a 20ª mensagem. Então, o cara teria que usar ali o termo geral Olha aqui, da então PG, a resolução né? vai ser aqui, ó. Né? Olha lá. Isso, o 20º termo vai ser quem? Vai ser o primeiro termo que a gente tinha, ó, as 3 figuras. As 3. Vezes o que é que tá acontecendo. Eu tô sempre A dobrando. PG2, Isso. exato. Se vão ser 20 termos, quantas vezes eu vou dobrar? Se eu tô na primeira uma, mensagem, isso. eu tenho que andar quantas razões para chegar na 20ª? 19 razões para chegar na 19 20ª. razões. Aí, pronto, é Então, simples. fez a multiplicação. Aliás, Já tem a resposta já aí. tem a resposta Já aí. entra- Nem tá, precisa não resolver. precisa nem resolver. Era Vai só pra- você esquematizar, modelar o problema. Quando você modelar, você entendia o que estava acontecendo, você não precisava nem fazer conta. O fera que já está ali Maravilha. desenrolando já marcava. Simbora. Então, o único, Então, questão único detalhe tranquila, era né? aquele, né? De você se desligar no distrator, né? Era o único detalhe, Maravilha. né? Eita, e esse monstro aqui? Essa é aquela que eu lhe falei. Essa é aquela que eu lhe falei. Essa Caraca, realmente. olha aí. Eu deixo até para o pessoal que está assistindo a gente em casa, para você deixar o comentário. O que é que você achou dessa questão 148? Cara, a prova verde aí, 148. Isso. É uma questão que fala: uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. Aí começa uma série de dados aí, né? Um monte de dados para ele chegar na pergunta lá embaixo que vai dizer: para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deverá ser de quanto? Isso. Né? E aí o que a gente tinha que prestar atenção nessa questão era, antes de mais nada, entender que ele me dá uma relação. Ele começa com um problema, ele diz que eu vou vender um percentual de ingressos, mas logo na segunda situação da questão ele diz, olha, a gente teve uma mudança e foi vendido 50% a mais da quantidade que eu esperava de meia entrada. Então, não é uma questão tão simples, porque ele me dá a situação inicial e depois ele sai mexendo com essas porcentagens. Eu vou ter que mexer com a relação de lucro, a gente vai ter que entender o que é que vai ser custo. Olha aí. Então, veja que a resolução ela não foi tão simples. Então ele começa aqui, a casa vendeu 450 ingressos meia entrada e 50 ingressos inteiros. Isso, e aí a gente vai atrás do valor arrecadado. Então, vamos lá. Aí multiplica. 450 pelo preço de cada meia, depois 50 Mais pelo preço de 50. cada inteiro e a E gente chegou tem ao o valor. quanto foi arrecadado. Só que ele diz um Isso é detalhe, receita, né? né? Isso, o que a gente arrecadou. E aí, ele diz um detalhe que está em cima do que a gente está vendendo para bebidas e petiscos. E aí a gente vai chamar de X, o que a gente está Porque, teoricamente, comprando. a gente não sabe Isso, quanto isso. foi, A né? gente precisa descobrir para ter essa relação com o lucro que ele me dá no final. Então, eu vou atrás desse X, que é o quanto eu gastei com bebidas e petiscos, e ele me diz que o lucro em cima das bebidas e petiscos é de 60%. Opa! Então, eu vou chamar de X o que eu gastei, mas o que eu vou arrecadar vai ser o X mais 60% de X. Então tá aqui, que é nessa o lucro equação, vai ser 35 mais isso, X, e ou seja, mais 60% de X. E daí eu vou tirar o quanto foi de custo. O E ele custo. diz para mim Porque ele que pede o lucro, isso, né? ele tá me dando Exato. isso. E aí ele tinha dito para mim que o custo tinha sido 34.350 e eu vou tirar o X também, que é aquilo que a gente falou das bebidas e dos petiscos. Então veja, não é simples essa Não, questão. não é simples, Dá muito realmente. trabalho. E aí, como ele tinha me dito que o lucro era 17 mil, quando a gente organiza, eu vou achar que gastei quanto com bebidas e petiscos ali, ó, X, 2.600. Acabou? Não acabou. Porque ele me pedia por pessoa. O gasto médio por pessoa vai ser quanto? Então, eu vou pegar esse valor E divide vou pela dividir quantidade. pela quantidade de pessoas. Caraca, então seria Ufa, né? 52 reais. Ufa! É verdade. Essa deu trabalho. Talvez não seja uma questão tão complexa, no Não, sentido não. de coisa, mas é uma Mas questão é trabalhosa. trabalhosa. E Isso. de entender também. Porque E ele é me que dá tem- essas relações de porcentagem que eu vendia mais e o lucro. Então, não foi simples. A probabilidade dele se enrolar na linguagem, na interpretação, aí é alta. Entendi. Vamos Agora, lá. a ferramenta matemática não é tão Não era difícil. tão complexa de Isso, calcular. isso. Entendi. Perfeito. 149. Aí essa questão Como aí, todo ano, é. a gente tem que ter uma questão só para a gente identificar visualmente, né, o que é que a gente vai ter. É o que a gente chama de questão de sólido de revolução. E a gente, ó, ele me dá um pedacinho do problema e diz, ó, se eu começar a rotacionar, isso vai gerar que tipo de sólido? Então, é uma questão fácil. O fera que está estudando bem geometria espacial, ele vai desenrolar, ele bate o olho e já sabe no que vai dar, não é verdade? Então, assim, era só você ler e entender o que estava acontecendo na questão e você via Então ele tranquilamente. vai dizer que é aquela questão, para obter um sólido de revolução, né, rotação 360 em torno de um eixo Isso. fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Aí mostra as etapas. E a questão ainda está sendo legal com o aluno, porque ele já está dizendo o que é uma estrutura de rotação. Isso.
Porque, teoricamente, o aluno tinha que saber isso, né? Então, ele já está dizendo, está meio que definindo o que é uma estrutura de rotação. Entendi. Né? Que não precisava dessa informação, porque o aluno, né, que está estudando, ele tem que saber isso. Perfeito. Né? E aí chegou, o sólido obtido foi o quê? Um tronco de cone, letra D. Um tronco de cone, nossa aluna aqui errou. Tem destrator forte aqui nessa questão, não? Não. Não, é uma questão mais teórica? É uma questão mais teórica. É uma questão que ele precisa visual e teórica. Né? Porque ele não precisou fazer conta nenhuma. Conhecimento básico de Isso. Eu geometria. queria só chamar a atenção para uma coisa, né? É o segundo ano seguido que a gente tem uma questãozinha de tronco. Né? Tronco de cone. Ano passado foi uma questãozinha que a gente precisou calcular, a gente envolvia com densidade e tudo mais. Mas aqui foi simples. Ele só precisava visualizar. Maravilha. Aí pode ser também que essa aluna, o aluno que tenha errado essa questão, pode ser que ela seja primeiro ano de ensino médio, seja treineiro, né? E não tenha estudado isso ainda. Né? Já que isso é assunto de segundo ano, enfim. Então, Perfeito. Tem essa observação aí também. Vamos lá. Questão 150. Opa, estádio de Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo. Questão de área. Questão de área. Questão Clássica. Vai mudar a situação. Mudou muito uma coisa, não. Do vestibular para cá. Né? O professor diz, vai cair questão de área, viu? É verdade. Maravilha. Então, enquanto... E todo ano cai, Rodrigão. Todo ano. Todo ano. Então, e sempre tem a questãozinha de campo de futebol. Sempre tem. É sempre essa história de campo. Sempre. Então, em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida, dados os dados? Exatamente. E aí, vamos lá. Vamos nessa, né? Eu quero saber a redução, então como é que a gente poderia fazer essa questão? Vamos para a situação inicial. Vamos para a situação final, a gente calcular e subtrai. Não teve estresse. Ele me deu as medidas, ó, o primeiro, a gente tinha um campo com 110 por 75, depois existia uma redução das dimensões, ficou 105 por 68. Calculei as áreas, era só subtrair e a gente chega na nossa respostinha ali, letra D. Um cuidado que a gente tem que ter é, você não pode fazer essa questão olhando só para as reduções. Eita, diminuiu 5 no comprimento e diminuiu... Eu vou multiplicar o quanto diminuir e vai chegar. Tem esse distrator, mas a gente não consegue fazer assim. Tá certo? A gente tem que ter esse cuidado, porque a questão estava esperando que, para tentar fazer mais rápido, você pudesse tomar esse caminho. Mas não dá. Vamos lá. Não dá. Questão 51. Tá? Vamos nessa. Um artesão utiliza 2 tipos de componentes, X e Y, nos enfeites que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. O quadro apresenta os preços dos 2 tipos de componentes nas lojas 1 e 2 e está lá os componentes. E a pergunta, aí tem colocação lá, o artesão efetuará a compra em que loja? Essa é a pergunta que ele vai fazer depois dos dados. Perfeito. Questão de quê? Questão de modelagem. A gente modela o que está acontecendo no problema e a gente vai analisar novamente qual loja vai oferecer a melhor condição aí para ele. Agora, se puder voltar aí para o enunciado, essa questão a gente estava conversando lá, Pedro está entrando aqui agora para fazer parte aí também da nossa transmissão. E aí o que é que acontece? Tem um distrator aí. Apesar da questão ela ser simples, mas tem um distrator. Se você for ver a letra D e o aluno também lê de uma forma rápida, ele pode marcar a letra D. Essa aqui, a letra D. Anuncia o componente com menor preço. Então perceba que na resolução a loja 1 tem um menor preço do que a loja 2. A loja 1 é 7 e a loja 2 é 8. E ele pede um menor preço. Certo. Que é de fato a 1, que é a letra A como está marcado lá. Mas, se ele não perceber direito, ele pode achar que a letra D também é verdade. Né? Mas, se você ler direitinho, ele não tá falando na letra D da loja 1. Ele está falando do componente do preço da loja 1, que nesse caso é o componente Y. Né? Entendi. E aí o cara pode interpretar dessa forma e acabar marcando erradamente, caindo nesse distrator da linguagem, né, no caso. Peraí. Então, resposta letra A de amor, é isso? Isso. 1, pois o valor é 7. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Maravilha. Então. Se a gente for ver lá na resolução como está posta... Loja 1, ok. Loja 1 é R$7, loja 2 é 8. Como ele pede o menor, 7 é o menor. Né? Ok. Beleza, então. Vamos embora, então. Desculpa aí, acabei de meter. Tranquilo, que é Vamos isso. lá. Já é a minha vez. Vamos lá. Questão 152. Tá? Uma questãozinha aqui. João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática, na qual, durante a semana, resolveram 200 questões de cada. Nessa maratona, a porcentagem P de acertos de cada participante é convertida em um conceito. Aí deu toda a parte aqui né, de conceitos e tal, etc e tal. Aí diz assim, os conceitos de João e Felipe foram respectivamente o quê? Tinha que entender a interpretação. Isso é questão de quê, professores? É uma questão de porcentagem. Ele está falando aí de porcentagens de acerto de uma determinada estrutura que eles estão fazendo, né?
Mas você tem que também ficar atento aos intervalos, né, dessas porcentagens como está posta lá, né? Muito aqui, bom, regular aqui, e tal. certo, Isso. okay. Então tem que ficar atento aí nesses intervalozinhos aí. Então, se você não tiver uma boa leitura também da linguagem matemática, você pode se enrolar aí também, né? Entendi. Eu não julgaria uma questão difícil, ela estaria ali entre as fáceis e as médias, na minha opinião, né? E aí, como foi que eu resolvi? Coloquei assim, porcentagem de acerto, chamei de P, né? Ok. Então, o João tem 75% desse percentual, então a gente já sabe de João de cara. Então, se a gente perceba na linguagem que está ali nos intervalos, João já tem 75%. Então, perceba, onde é que está 75%? Aí o cara pode confundir com bom e com muito bom. Certo. Mas se a gente olhar para a linguagem matemática, o muito bom está incluindo o 75%. Porque aquele sinalzinho ali, P, é maior ou igual. Maior do que ou igual a 75. Então, 75 está sendo incluído aí. Okay. Então, nesse caso aí, João já tem 75. Ou seja, João já é considerado muito bom. Então, a partir daí, a gente já pode excluir as alternativas D e E. Então, já vai ficar entre 3 alternativas, A, B e C. Né? Entendi. Aí, muito agora bom, vamos para Felipe. Okay. Beleza nisso ou não? Ok, beleza. Tranquilo? Aí tem um detalhezinho de linguagem também muito importante. Ele diz, Felipe acertou 30% a menos que a quantidade de questões que João acertou. Ok. E aí o que é que remete ao aluno? Se eu tenho 30% a menos de algo, isso requer um desconto de 30%. Uma redução, okay. Ele reduziu, uma redução isso. De 30%. Isso. Então eu reduzir ou dar o desconto de 30% certo. É o mesmo que eu multiplicar por 70%. Ok. Concorda? Perfeito. Por quê? Porque seria o total menos esses menos 30. Okay. Se eu considerar o total como 100, menos 30 dá 70. Então se eu pegar 70% de João, quem é João? 75% de P. Então, fazendo essa continha, a gente percebe que, no caso, o Felipe é 52,5%. Então, 52,5% dentro dos intervalos ali, ele vai estar no regular. Por que no regular? Porque é maior do que ou igual a 50 e menor do que 60. Então, 52,5% está nesse intervalo. Então, Felipe é regular. Então, letra B é a resposta. Bom, maravilha. Tem um entendimentozinho legal. Não é uma questãozinha, não é difícil. Não, acho que é mas difícil, ele mas precisa ele parar ter essa ali linguagem, essa interpretação aí desses intervalos, ter uma boa noção. Maravilha. De percentual com redução, então isso é importante. Maravilha. Vamos à questão 5.3. 3 grandezas, 1, 2 e 3, se relacionam entre si. Os gráficos a seguir formados por segmentos de reta descrevem as relações, não é? Então tá lá os gráficos, etc. A pergunta é, o valor máximo assumido pela grandeza 3, quando a grandeza 1 varia de 1 a 3, é... Então, essa questão... Difícil? Não, ela é interpretação gráfica, na verdade. Ok. Né? Então, nesse caso, a resposta está no gráfico também, de certa forma. Né? Então, se a gente for olhar direitinho ali, no primeiro gráfico, que é a grandeza 1 com a grandeza 2, se você perceber entre 1 e 3, que está ali... o Yzinho dele vai variar ali pra gente entre 3 e 4. Certo? Tá. Já no segundo gráfico, o que é que vai acontecer? Ele vai estar variando ali entre 1 e 3, vai variar ali pra gente entre 1 e 2 ali, né? Concorda? Então, olhando nesse sentido, né, fazendo essa comparação com esses dois gráficos, aí a resposta correta é a letra B de bola, 2,5, que vai estar meio que comparando esses dois gráficos nesses intervalos. Perfeito. Maravilha. Então, a questão também não é nada demais. Tranquila, questãozinha tranquila. Tranquila. Análise gráfica, como ele falou pra gente, a resposta estava ali. A gente só precisava ter paciência para entender direitinho o nosso gráfico. Maravilha, vamos lá. Questão 5.4. E aí? Opa, a questão parece grande, longa, mais longa. Né? O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. E aí vem toda a questão e pergunta, aí vem toda a parte de dados, e a questão diz assim, a lente objetiva a ser selecionada pela estudante é a aluna colocou que chute, né? Era para chutar? Veja, era uma questão que levava um pouco mais de tempo para a gente entender onde ele queria chegar. Ele diz, olha, eu preciso fazer uma associação de 2 tipos de lente. E já me dá quantas vezes ela vai ampliar no primeiro tipo de lente. Ele diz, olha, a segunda lente que eu tenho que escolher para chegar na ampliação, para a gente conseguir enxergar, vai ser qual? E aí eu tinha que pegar esse dado dos 100 micrômetros. Colocar aqui a questãozinha na tela aqui. Vamos embora. Então aqui é Pronto, aí tá aí, ó. Ele me dá essa relação, ele fala pra mim que 1 micrômetro ele é 10 a menos 3 milímetros, só que pra gente visualizar eu tenho que estar com 100 micrômetros
tá? Ou seja, eu tenho que ter 100 vezes 10 a menos 3 milímetros. Quando eu faço essa continha ali, né? 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Então eu precisava atingir, né? Eu precisava associar essas lentes para atingir pelo menos isso aí. Aí beleza? eu voltei aqui, aí daria 0,07 é o tamanho que ele me deu. 007 é o tamanho que ele me deu na questão. Então eu precisava associar a alguém com a objetiva para poder atingir essa partezinha daí. Caraca, beleza? então a resposta qual é aqui? A gente vai associar a lente de número 1, que fica 2 vezes, com a lente que ele já me deu, que aumentava 10 vezes. Então, quando eu faço esse aumento, tá até ali, ó, 10 vezes 2, ele está ampliando 20 vezes. Se eu estou fazendo essa ampliação de 20 vezes em alguém que era 0,007, eu atinjo 0,14. E eu precisava atingir quanto? 0,10 ou 0,1. Na verdade, então a gente atinge. Ele pede a menor lente, né? Então ele ainda dá essa condição. É uma questão simples, mas a interpretação dela é chatinha. Ela é pesada. Maravilha. Professor Lucas, muito obrigado aí. Vamos fazer uma troca estratégica agora para a gente dividir aqui. E nós vamos continuar aqui na pauleira aqui com matemática, questão 155 aqui, questão na tela, e diz lá o seguinte, né? Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. Então, a pergunta é, o valor correto da média das notas desse estudante qual é? Professores que estão... Então, o professor Pedro aqui, que está conosco já aqui, né? Mais uma vez, muito obrigado aí, né? Pela participação. E aí, questão difícil? Não, a questão esperada estaria ali, a questão aparentemente de média para de fácil para média, né? A questão de médias. Questão de média, né? Mas mete X no meio aqui, o cara, não foi feita aquela média no início, aqui numa questão de média que foi bem tranquila, né? Não, essa daí requer um pouco, exige mais, mas também não tanto, né? Ok. Então, se a gente perceber aí na resolução, o que é que ele diz pra gente? Ele errou no cálculo da média. Eu tenho 4 notas. Certo. E uma média, o que é que se faz? Pega a quantidade, né? Pega as notas nesse caso e divide pela quantidade. Tá sendo aqui. que aí ele dividiu pela quantidade errada. Né? Ele dividiu por 5 ao invés de dividir por 4. Por 4, ok. Então, como é que a gente modelou isso? Como é que a gente equacionou essa situação? Ele disse que quando ele calculou essa média erradamente, para corrigir para a média correta, essa média errada é 1 unidade a menos. Então, por isso que tem um -1 ali. Perfeito. Certo? E aí, fazendo essa equaçãozinha, né, direitinho nesse sentido, a gente vai achar que a soma dessas 4 notas é 20. E aí, o que é que ele pede? Ele pede aí agora qual é o valor correto da média, né? Se fosse calculada a média correta, qual seria? Isso. Então, se a soma de todas as notas é 20, agora eu tenho que dividir por quanto para ficar correta? Pela quantidade que são 4. Então, a média correta seria 5, que é o que está na letra B. Letra B de bola. Tinha que fazer uns cálculozinhos. Mas nada demais. Nada demais, somente... Agora perde tempo, né? Tem que perde um tempinho. Mas eu acho que em 3 minutos dá para desenrolar. Dá para desenrolar. Vamos embora. Questão 5.6. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como o representado na figura. Está lá o teclado e pau. A probabilidade... É probabilidade? Combinatória. Combinatória, maravilha, é isso mesmo. Olha aí. O número, aí ele deu lá e diz assim, olha, aí, por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas, aí tem todo um dado e pergunta vem. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é... Então, é uma questão aparentemente simples de análise combinatória, né? Mas se você perceber direitinho, se o estudante não tiver a atenção devida, ele vai errar. Talvez, acho que não tenha nem a resposta aí, né? Ele vai ficar na dúvida, caramba, o que é que eu estou errando, o que é que eu estou... Né? E a gente discutindo isso lá quando estava resolvendo, a gente percebeu isso também. Se voltar lá na resolução, vamos lá. A gente vai perceber que o número 7 ali no dígito, ele tem 4 letras, P, Q, R, S. E todas as outras têm 3. Né? Tirando o 9, né? Já que o 9 não está dentro da estrutura dos números que ele colocou ali. Ele colocou, né? Perfeito. Ele colocou que era 1, 2, o 5, o 7 e o 0. Aqui embaixo, perfeito. O 1 e o 0 não tem letra, então isso não vai interferir. Perfeito. Mas o 7 está lá. Então, se ele não perceber que são 4 letras, ele se considerar 3, ele não vai conseguir resolver. Entendi. Então, a sacanagem, entre aspas, aí é essa. Essa aí. Né? Aí ele tinha que fazer a análise para poder fazer isso. Aí, na resolução nossa aí da gente, esse 5 vezes 4 é por quê? O 5 é porque ele diz que os 2 primeiros dígitos são números. Perfeito. E são os números que ele dispôs ali. 1, 2, 5, 7 e 0. Então, eu tenho 5 possibilidades para escolher o primeiro algarismo. Perfeito. Aí, né?
Como ele diz no texto que não pode repetir, ele diz ali, ó, 2 algarismos distintos. Então, eu não posso repetir o algarismo. Então, se eu tenho 5 possibilidades na primeira, para o segundo algarismo eu tenho 4. Por quê? Porque eu já usei um na primeira e eu não posso repeti-lo. Né? E os outros 3 são as letras. Como as letras eu tenho 10 no total, como assim, Berardo? Por que eu tenho 10 letras aí? Porque os números 1 não tem letra, então não vou contabilizar. Claro. O 0 também não tem. Então, o que é que nos restou? O 2, o 5 e o 7. O 2 eu tenho 3 letras, o 5 eu também tenho 3 letras, e o 7 eu tenho 4. Então, 3 letras do 2, 3 letras do 5, com 4 letras do 7, eu tenho 10 letras no total. Então, 10 aqui. Então, eu tenho 10 letras, né, para a minha primeira escolha. Para a segunda letra, eu tenho 9, porque eu já escolhi a primeira e não posso repetir. E na última, eu tenho 8, pelo mesmo motivo de não repetir a primeira e a segunda que já foram escolhidas. Então, como é princípio fundamental da contagem, já que é uma sequência, muita gente bota aí, entre aspas, a ordem importa. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que acaba confundindo mais o aluno do que ajudar, mais de boa. Então, como é um processo multiplicativo, é só multiplicar esses números que nós desenvolvemos e vai chegar nesse valor de 14.400. Letra B, fechou. Fechou. Vamos embora. Questão 157 aqui. Em uma loja de defensivos agrícolas, os preços de alguns produtos foram divulgados em um cartaz. Está lá o preço. E vem a pergunta, o valor mínimo em real a ser gasto pelo agricultor é questão de regra de 3? Regra de 3, né? Ok. Está comparando aí, regra de 3 é comparação de grandezas, né? Deixa de ser. Então, ele está comparando aí o preço com a litragem, né, do produto que ele vai comprar, né? O preço não, o terreno, né? O que está, não é isso? Isso. Né? Então, o que é que acontece? Ele vai usar meio produto dele por 1 litro. Então, em 20, ele vai usar quanto? Né? Então, ele vai usar 40 litros aí. Mas perceba que na promoção, o tipo A, acima de 35 litros, ele vai ganhar a máscara. E perceba que a máscara tem um custo, né, no caso de você comprar, de R$ 12,50. Então, lá embaixo, quando você percebe, no tipo A, a gente não acrescenta esse 12,5. Por quê? Porque a nossa litragem foi maior do que 35. Então, ele não vai ter esse custo da máscara. Né? Então, no tipo A, ele vai ter um custo aí de R$ 168. Aí vamos para B. Por quê? A gente tem que calcular os dois. Porque ele quer o valor mínimo, ele quer o menor valor. Então, preciso calcular as duas situações para ver, de fato, quem é a menor. Então, no tipo B, a gente também vai fazer outra regra de 3. Né? Em 1 litro, ele tem 0,4. Né? Em 20 litros, que é o que ele precisa, ele vai ter quantos litros? Né? Isso. Então, fazendo essa regrinha de 3, ele vai ter 50 litros. Aí, alguém pode interpretar erradamente também o seguinte, cuidado aí. 50 litros é maior do que 35, então ele também não vai ter a máscara. Mas cuidado, a promoção é só para o tipo A. Concorda? Perfeito. Então, o tipo B, você vai ter que ter o custo da máscara também. Perfeito. Porque a promoção de você ganhar a máscara é só no tipo A. Percebe? Ok. Então, no tipo B, o que é que vai se fazer? É 3 vezes 50. Por que 3 vezes 50? Porque na descrição, o tipo A é R$3 por litro. Perfeito. Então, como são 50 litros, 3 vezes 3, mais os 12,50 da máscara que ele vai ter que adquirir. E aí tem um total de 162,5. Então, mesmo ele pagando a máscara por fora, vamos dizer assim, ainda o tipo B sai mais barato. Então, a resposta correta, letra C, 62,5. Caramba, tem que fazer um raciocíniozinho bacana aí. Maravilha. Beleza? Vamos embora. 158. Uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinho de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é de R$10 e o valor cobrado por uma porção é de R$25. E aí vem alguns dados e ele pergunta, a partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado em real por uma porção? E aí... Aí eu vou deixar essa pra Pedrão aí. Vamos embora, professor Pedro, vamos embora. Vamos lá, primeiramente, boa noite a todos. Escutar um pouquinho a voz de Pedro. Vamos embora, escutar um pouquinho a voz de Pedro, vamos embora. Tá, essa questão aqui é uma questão bem simples, é considerada uma questão muito fácil, porque o que é que ele está dizendo aqui? Que ele tem uma taxa de frete de R$10 e uma porção de docinhos antigamente custava R$25. E ele fala assim, então, se você quer vender 5 porções e você quer mudar a taxa de frete para R$15, por quanto eu tenho que vender o docinho, de modo que eu tenha... Ele fala aqui, ó, a taxa única de entrega será de R$15, o novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo. Então, se você ver ali a solução, antigamente eu pagava R$10 de frete, mais 25 por porção. Isso. Então, em 5 porções eu teria um valor de R$135. Ok. E a minha pergunta é,
Se eu aumento a taxa de frete para 15, por quanto eu tenho que vender a porção do meu docinho para que em 5 porções eu obtenha R$ 135. Ok. Então é só igualar. 15 mais 5x igual a 135. Você resolve a equação, 5x igual a 120, x igual a R$ 24. Então, é uma questão muito, muito simples, que é para todo mundo acertar. A famosa não zerarás. Exatamente. Maravilha. Vamos embora. Questão 5.9. Uma piscina tem capacidade de 2 milhões e 500 mil litros. Né? Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6 mil litros de água por minuto. Alguns dados. E a pergunta é, a vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina, né? Ou que ele vai dizer, o mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina, em litro por minuto é... Vamos lá. Pronto, a questão simples também de razão, né? Quer não, a gente está comparando duas grandezas aí também nesse sentido, né? Volta lá para a gente... Dá uma olhadinha na questão. Dá uma olhadinha. Então, o que é que acontece? Como ele disse que a vazão era de 6 mil, o que é que a gente faz? Vou pegar o total e dividir pelo tempo para a gente ter uma noção, de fato, de quanto tempo vai ser essa vazão, né? Então, tempo 1 aí vai ser 2.500 dividido por 6. Perfeito. E aí, o que é que acontece? Perceba um detalhe importante, né? Além de razão, também está envolvendo aí porcentagem com aumento, né? Então, o que é que ele diz? Ele diz para a gente que na segunda situação é 20% maior do que a primeira. Perfeito. Então, daquela questão que a gente resolveu, que foi 30% a menos, né? O que é que a gente fez? A gente pegou 100 menos 30, 70. Pegou os 70% e multiplicou pelo valor. Perfeito. Como é 20% com aumento, é fazer agora o processo contrário aumentando, né? Então, 100 mais 20 dá 120. Então, vou pegar 1,2 aqui e multiplicar pelo tempo da primeira. Da primeira, exato. Que ele disse que era 20% maior. Então, eu multiplicando por 1,2, já dá o percentual de aumento direto. Perfeito. Ah, Berardo, mas se eu esquecer disso, como é que eu posso fazer? Aí você pode fazer como a gente diz aqui na Tora, né? Como é que é na Tora? Na Tora. Você pega 20% de 2.500 sobre 6, mais os 2.500 sobre 6. Que daria no mesmo da gente multiplicar tudo por 1,2. Perfeito. Tanto faz. E aí, resolvendo essas continhas, a gente chega que o tempo é de 500. Mas, para a gente saber o que foi pedido, né, a vazão no sistema 2, eu tenho que pegar o total, que é 2.750.000, e dividir por 500. Né? E aí a gente vai ter a resposta correta, que é o que está aí para a gente na letra D. Maravilha. Questão difícil, não? Não, assim, eu colocaria como média. Tá. Não é fácil, mas também não é essas coisas todas. Vamos embora. 160. Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Prova V, 160. E aí ele dá alguns dados. E a pergunta é, a unidade de medida adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana é... E aí tem lá um zero cortado, não parece... Não, isso aí foi o símbolozinho que ele usou como usou fluxo, lá, né? O fluxo, foi a própria linguagem que ele colocou, né? E aí é o quê? Vamos lá, quem Na vai verdade, nessa? é uma questão simples de proporcionalidade, né? De proporção. Ok. E aí ele está querendo saber quem é proporcional com quem e quais unidades de medida que vai ter na resposta. Perfeito. Então, basicamente isso, né? Então, como ele diz que o fluxo é diretamente proporcional à vazão de água, então, o que é que vai rolar? Se eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, elas variam a quociente constante. Então, por isso que a gente divide uma pela outra aí, né? E aí, o que é que ele diz pra gente? Ele diz que... Cadê ali? Me perdi. Que quem é inversamente proporcional, ali foi mal. A área, né? Inversamente proporcional à área. Então, eu tenho que inverter a situação, por isso que a gente colocou ali na equaçãozinha de baixo, ml por segundo dividido por centímetro quadrado. Né, considerando aí a constante como o fluxo, como ele colocou aí, né? Ok. E aí, o que é que acontece? Como a grandeza do antecedente, que é o nosso numerador, é ml por segundo, esse segundo está dividindo a situação. Então, ele passa para o denominador junto com a unidade da área, que é centímetro quadrado. E aí, por isso que aparece na letra C para a gente. Caramba, a questãozinha que precisaria... Ele precisaria estar ligado nesses conceitos de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Então, é uma questão aparentemente simples, né? Porque é conceitual. Entendi. Né? A questão é bem conceitual. Bem conceitual mesmo, né? beleza. Vamos lá. Tá cobrando isso dele, né? 161, vamos embora. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, e aí continua alguns dados, e tem lá o custo total em real para a produção de 80 mochilas será de... Vamos lá, Pedrão. Questão também muito, muito boa e simples.
No texto ele vai falar Vamos que lá. o custo total cresce de forma linear. Opa! Então eu já sei que se eu quisesse modelar isso como uma função, seria uma função linear, Afim, né? uma Perfeito. função afim, ax mais b. Mas eu quis trazer a solução dessa questão sem, entre aspas, modelar a minha questão, modelar a minha função. Como? Toda vez que a gente vê uma função afim, eu falo isso muito para os alunos, vê o quanto está variando x, o quanto varia y. Isso vai sempre se permanecer constante. Então, o que foi que eu percebi aqui? Ó? Numa quantidade de 30 mochilas a 50, o x está variando 20 unidades. Enquanto o meu y, que é o custo total, varia de 1.050 a 1.650, ou seja, varia R$600. Então, perceba, enquanto o x varia 20 unidades, o y varia R$600. Aí, perceba, eu montei aí na solução Vamos lá. uma regrazinha de 3. Vamos para aqui para a questão. Vamos lá. Agora, uma observação também, né, Pedrão? A única função que o aluno pode usar a regra de 3 é na função afim. Perfeito. Porque a taxa de variação é constante. Se o aluno quiser usar a regra de 3 em função quadrática, função exponencial, função logarítmica, tá lascado. Não, tá lascado. Tá errado. Ok. Vai errar fácil. Então, a única função que eu posso usar, a regra de 3, grandeza proporcional e etc., é apenas a função afim. Por quê? Porque a taxa de variação ela é constante, só por isso. Vamos lá, então. Na resolução, assim, eu tenho aqui... Então, perfeito. Então, ó, perceba, eu fiz uma regrinha de 3 ali, ó. A cada 20 unidades variadas, vamos chamar assim, eu variei R$600. Então, a 30, eu variei X. Quando eu faço a regra de 3, eu percebo que X é igual a 900. Ou seja, 30 unidades variadas no X faz uma variação de R$900 no Perfeito. Y. Aí, o que foi que eu fiz? Com 50 unidades, o custo total é de 1.650. Ele quer 80, Então 30 unidades a mais. A mais. Então, eu vou somar 1.650 mais 900, resultando aí na letra C, 2.550. Perceba, fiz de uma maneira mais simplificada do Sim. que modelar a função, Perfeito. achar a lei da função, mas poderia fazer modelando. Perfeito. 162. A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. Aí vem toda uma parte de dados, meses e tal, e ele pergunta, nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da unidade relativa do ar no período considerado foi, e aí? Então, é uma questão bem clássica. E aqui a menina colocou aí, chutei. Mas é uma questão bem clássica e bem simples também, de estatística. Opa! Todo ano cai estatística. Então, teve um ano, não me recordo agora, acho que foi antes da pandemia, não sei se foi 18 ou foi 19, 20% da prova do Enem desse ano foi estatística. Olha aí. Então, choveu questão de estatística. Não sei se tu lembra desse detalhe aí. Vambora. Então, é uma questão simples de mediana. Então, só um detalhe importante para lembrar aí ao nosso estudante, que toda vez que você tiver uma questão de estatística que envolva a mediana, você tem que tomar um cuidado. Qual é esse cuidado? Você tem que pegar esse rol, que é justamente os números que estão dispostos aí, né, em ordem crescente ou decrescente, à sua preferência. Então tem que ter esse cuidado. Então, do jeito que está aí na tabela, Vamos lá. Perceba que os números não estão em ordem. Então é a gente verdade. tem que 66, colocar 64, 650 ok. e tal. Então a gente tem que colocar em ordem. Eu coloquei em ordem crescente. Crescente, tá aqui. Berardo, mas se eu quiser colocar em decrescente, também Não vai tem problema. não tem problema, vai dar no mesmo. Por quê? O que é a mediana? É uma medida de tendência central. E o que é isso? Eu vou pegar um termo que esteja centralizado. Aqui. Então, se eu tenho uma quantidade ímpar de termos, né, eu vou pegar exatamente o termo do meio. Então, por isso que eu preciso colocar em ordem o crescente e o Perfeito. decrescente para ver quem é esse termo central. Já nesse caso, nessa questão, a gente tem uma quantidade par de termos. Então, se eu tenho uma quantidade par de termos, o que é que a gente faz? A gente não vai ter o termo do meio, a gente vai ter os termos do meio. Então, eu tenho dois termos no meio. Então, eu pego esses dois termos no meio, o que é que eu faço com eles para obter uma medida centralizada, que é a mediana nesse caso? Faço uma média aritmética entre elas. Ok. Então, soma, divide por 2 e a gente tem a mediana dessa distribuição, que é 62. Tá, Então, que questão resposta. simples. Questão simples. Só um Questão... comentáriozinho, é impressionante, né? Como média, mediana e moda Sempre sempre cai, cai né? assim abatido. Sempre cai. Aquele negócio, vou dizer pro meu aluno, estude isso e acertei uma questão. né? Exatamente. Maravilha. É exatamente isso. Vamos lá. 163. Questão na tela. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciam o serviço. E aí continua e vem lá a pergunta. Qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço
entre dois desses engenheiros? Opa, exigiria aqui um cálculo bem... Assim, eu colocaria como uma questão média. Ela não é, assim, tão... Ela, na verdade, é mais trabalhosa do que a dificuldade, né? Ok. Não é questão fácil pelo trabalho que ela Ele tem que calcular exige, os 3 engenheiros... Isso. Mas também não é uma questão difícil. É uma Ok. questão ali de grandezas proporcionais. Então, vamos lá. O que é que ele diz pra gente? Nesse valor todo de 71.250, ele só vai pagar aos engenheiros 40% desse valor. Ok. Então, o que vai interessar pra gente é só os 40% desse valor. O restante aí a gente descarta. Então, 40% de 71.250, fazendo esses cálculos, é 28.500. Então, esse valor que vai nos interessar. Ok. Então, guarda ele aí. Aí eu chamei o primeiro engenheiro de X, o segundo engenheiro de Y e o terceiro engenheiro de Z. E aí, o que é que ele diz? 4 dias, engenheiro 1, 4 dias numa jornada de 5 horas e meia por dia. Então, eu preciso da quantidade de horas de todo esse tempo desse engenheiro 1, certo? Porque a questão está trabalhando exatamente com grandezas diretamente proporcionais às horas trabalhadas. Perfeito. Então, eu preciso saber quanto ele trabalhou nesses 4 dias. Então, se eu pegar aí, ele diz que trabalha o engenheiro 1 5 horas e meia por dia. Como são 4 dias... Coloquei ali 22 horas. Perfeito. O engenheiro 2, 5 dias, 4 horas por dia. Então, 4 vezes 5, né? 20 horas. 20. E o terceiro engenheiro são 6 dias trabalhando 2 horas e meia por dia. Então, 2 horas e meia por dia em 6 dias são 15 horas no total. E aí, o que é que acontece? O engenheiro 1, o 2 e o 3 são partes diretamente proporcionais a 22, 20 e 15, que são as horas trabalhadas de cada um. Ou seja, quem trabalhou mais vai ganhar mais, né? Proporcionalmente. Então, o X, Y e Z, no caso, o engenheiro 1, 2 e 3, são partes de quem? São partes daquele valor lá de 28.500. Perfeito, concordo. E o que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que variam a quociente constante. Então, o X está diretamente proporcional a 22, então X está para 22, assim como Y está para 20 e assim como Z está para 15. E aí o que é que a gente faz para resolver isso? Tem uma regrinha básica de grandezas proporcionais que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Quem são os antecedentes? Os numeradores, os de cima. E quem são os consequentes? Os denominadores, o de baixo. Então, x mais y mais z, perceba que se x, y e z são partes de 28.500, a soma deles vai dar o total. Perfeito. Então, por isso que eu já coloquei logo 28.500 ali, porque é a soma de x mais y mais z. E no denominador embaixo é a soma desses 3 números que dá 57. Perfeito. Então, fazendo essa divisão, a nossa constante de proporcionalidade é 500. Perfeito. Então, o que é que eu vou fazer? O engenheiro 1, que é x, eu pego esse 22 que está no denominador e multiplico com a constante, que é 500. Então, o engenheiro 1 vai receber R$11.000 por ter trabalhado as 22 horas. O engenheiro 2, fazendo o mesmo processo, né, vai receber aí R$10.000 e quem trabalhou menos vai receber menos, 7.500. Sendo que, qual foi o comando? Ele perguntou qual a maior diferença entre os engenheiros. Então, a gente tem que calcular todas as diferenças para ver qual é a maior entre elas que está nas alternativas. Então, a diferença entre o primeiro e o segundo engenheiro, de 11.000 para 10.000, vai dar 1.000. Perceba que 1.000 está lá, mas 1.000 não vai ser a maior diferença. Okay. Né? Então, cuidado com o distrator aí. O cara pode abaixar o 1.000 direto e já marcar, aqui. Mas tem que cuidar aí, né? O engenheiro, a diferença do engenheiro 2 para do engenheiro 1 para o engenheiro 3 é de 3.500. Né? Pegar 11.000 menos 7.500, né? 3.500. E a diferença do engenheiro 2 para o engenheiro 3, né? De 10.000 para 7.500, 2.500. Então, como ele pediu a maior diferença entre eles, então a maior diferença, 3.500, letra C. Caramba, questãozinha que tinha que trabalhosa, hein? Trabalhosa. Trabalhosa. Bem trabalhosa a questão. Vamos lá, 164. Misericórdia. Fatorial, uma análise combinatória com alguma coisa aí, Jesus é Cristo. Olha aí. Vamos embora. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar a alternatividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa um número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é... Vê, essa questão ele não está pedindo a quantidade de possibilidades que pode se formar essa comissão, né?
Ele só está pedindo para você armar. Ok. Então, enfim, ele não vai ter o trabalho de fazer o cálculo. Então, o mais importante que está sendo cobrado aí é o raciocínio, de fato, combinatório aí. A análise combinatória de fato, né? Então, questão clássica, né? Sempre tem uma questãozinha de análise combinatória nesse formato aí. Então, eu fiz um esqueminha para facilitar o entendimento. Eu tenho 13 médicos no total. Desses 13 médicos, 7 são cardiologistas e 6 são neurologistas. Uma coisa importante que eu sempre digo para meus alunos é o seguinte: em análise combinatória, a gente precisa de 3 dicas importantes para tentar ajudar a resolver. Primeiro se coloque no lugar do problema. Então, se coloque como se fosse um desses médicos, né? Que aí fica mais tranquilo você se colocar na situação problema. A segunda situação é você dividir o problema em partes, que é como a gente está fazendo esqueminha, né, destrinchando e raciocinando melhor. Perfeito. E a terceira dica comece pelas restrições. Perfeito. Então, se a gente vê na questão, qual é a restrição que ele está colocando ali? Vamos lá. A restrição, ele está dizendo que dos 5 médicos, eu tenho que ter, olha a linguagem aí, pelo menos 3 cardiologistas. Pelo menos 3. O que significa pelo menos 3? No mínimo 3. Então, eu posso ter 3 cardiologistas ou 4 cardiologistas ou 5 cardiologistas. Então, na linguagem matemática, o conectivo ou nos remete para a gente à adição. Perfeito. Então, por isso que a gente está adicionando essas 3 situações. Perfeito. Então, a primeira situação ali para a gente é quando eu tenho 3 cardiologistas. Então, a primeira, porque a gente vai usar combinação e não arranjo, né? É importante a gente identificar isso também, né? A gente está usando combinação porque toda a questão da análise combinatória eu vou considerar os meus elementos ali como objetos. Números, pessoas, letras de uma determinada palavra, é tudo objeto. Então, se eu selecionar esses objetos e a gente perceber que estamos formando um conjunto de elementos, entre aspas, aí a ordem não está sendo levada em consideração. Como eu falei, eu não gosto muito dessa onda, mas a maioria dos alunos identificam isso, né? E se a gente pegar esses objetos e perceber que estamos formando uma sequência hierárquica, né, e etc., aí sim a gente usaria a ideia de arranjo ou o princípio fundamental da contagem. Mas nesse caso, perceba, eu estou formando uma comissão de médicos, então não tem uma hierarquia aí, todo mundo faz parte da mesma categoria. Perfeito. Então isso para a gente é um conjunto, então por isso que a gente vai usar a combinação. Perfeito. Então na primeira estrutura, o que é que eu tenho? Eu tenho pelo menos 3, então na primeira parcela eu vou garantir 3 cardiologistas obrigatoriamente. Então, dos 7 cardiologistas que eu tenho que dispor, agrupar 3. Okay. Beleza ou não? Ok. Mas eu tenho que formar 5 médicos. Então. 3 já são cardiologistas. Ok. Sobrou 2 vagas. Perfeito. Essas 2 vagas eu tenho que agora dispor dos neurologistas. Sendo que eu tenho 6 neurologistas e quero 2. Então, por isso que ficou nessa primeira parcela essa estrutura. Na segunda parcela, como eu já fiz o de 3, vou fazer o de 4 agora. 4 cardiologistas. De 7 então, de 7, eu tenho que escolher 4, sendo que agora só sobrou uma vaga para o neurologista. Então, de 6, eu tenho que escolher uma. Ou seja, mais. Quem agora? Obrigatoriamente, eu tenho que ter os 5 cardiologistas. Então, 7 para 5. Essa multiplicação aí de 6 para 0 era indispensável, porque isso vai dar 1 obrigatoriamente. Okay. Então, um elemento neutro da multiplicação não contaria. Okay. Mas como tem nas alternativas ali, aí eu coloquei dos 6 neurologistas, eu não preciso de nenhum, porque os 5 já são cardiologistas. Ok. Beleza? E aí eu vou montar agora... montando essa estrutura usando a formulazinha de combinação, a gente tem o que está posto na letra E. Tá bom. Fechou. Caraca, mas olha... Beleza? Mas exigiria aí um raciocínio O raciocínio lógico. Porque a análise combinatória precisa do raciocínio lógico e da linguagem matemática muito presente aí, Maravilha. entendeu? Mas para quem está estudando análise combinatória, eu acho até que foi uma questão tranquila, Foi uma questão tranquila. Uma questão clássica, vamos dizer assim. Ok, vamos lá. Estaria ali entre as médias, né? Vamos dentro lá. das habilidades do Enem, né? 165. Uma indústria faz uma parceria com a distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagem. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares de dimensões de 10 centímetros por 20. E aí vem todo o comando. A pergunta é, dentre essas 2 embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetro cúbico igual a... Questão também clássica de geometria espacial, né? Opa. Que envolve aí cilindro. Então, se a gente perceber aí na questão, ele dá a estrutura lateral dela, né? A área lateral. Está a estrutura planificada, ele vai enrolar para chegar aí no cilindro, né? E aí ele quer saber qual é aí pra gente a que tem maior volume. Então, mesma coisa das outras questões. Temos que calcular de uma da outra e ver de fato, comparativamente, qual é a maior delas. Perfeito. Né?
E aí o que é que acontece? Muito aluno acaba errando isso no detalhezinho, no vacilo. Porque esses 10 centímetros que é dessa primeira embalagem, esses 10 centímetros que é a base desse retângulo aí planificado como tá, muitos deles usam isso como diâmetro do cilindro. E não é o diâmetro. Perceba que quando a gente pega um retângulozinho e vai fechar formando um cilindro, essa base vai contornar a base cilíndrica. Perfeito. Então, ele vai ser o comprimento da circunferência da base. Então, o detalhe é esse. Então, o comprimento da circunferência é igual a 10, sendo como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? 2π vezes o raio. Então, 2πr é igual a 10. Então, o raio desse primeiro cilindro vai ser 5 sobre π. Deixa assim mesmo, que as respostas também estão com π ali, então, de boa. E aí, como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura. Como é que é a área da base? Π vezes r ao quadrado vezes a altura. A altura do cilindro é a própria altura da planificação, que é 20. Então, beleza. Então, o que é que acontece? Π, esse valorzinho que está aí, 25 sobre π vezes π, é o raio, que é 5 sobre π ao quadrado. Perfeito. 5 ao quadrado é 25, π ao quadrado é π ao quadrado. Mas para facilitar a simplificação, eu coloquei π vezes π para cancelar o π de cima com o π de baixo. Ok. Então, o volume 1 aí pra gente é 500 sobre π centímetros cúbicos. Guardei aí pra gente calcular o segundo para ver qual dos dois é o maior. E aí o segundo a gente vai fazer a mesma coisa. E vamos chegar sendo aqui. que os 20 centímetros agora que é o comprimento da circunferência, porque ele inverteu, né? Mesmo tendo mesmas dimensões, o cara acha que o volume é o mesmo, mas não é, né? Então, o que é que vai rolar? Fazendo a mesma situação, a gente achou o raio, substituiu lá no volume e achamos 1000 sobre π. Então, quem é maior aí dos dois? O maior é o volume 2, que é 1000 sobre π, que é o que está aí pra gente na letra D de dado, D né? de dado. Opa, olha aqui, então, questão 65, letra D Questão de dado. clássica também, Questão tá? bem clássica mesmo, Bem muito clássica. clássica. Vamos lá. E outros anos já caíram nesse mesmo sentido, nessa mesma pegada. 166, vamos embora? Rapidamente. Aí eu vou deixar pro meu amigo Pedrão Vamos agora. embora, Pedrão? Agora é com Vamos ele. lá. As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021 em R$ 1 milhão foram registradas por pontos em gráfico. Está aqui o gráfico. Aí vem alguns dados e a pergunta é: a estimativa da receita em R$ 1 milhão dessa indústria para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência é de... Vamos lá. Muito boa questão. A minha solução, que vai aparecer na tela, Vamos lá. parece uma solução de preguiçoso, mas é uma questão que eu sempre falo para os amigos. Pessoal, caiu questão função linear, mesma coisa. Vê o quanto x varia, Perfeito. vê o quanto y varia. Perfeito. Isso vai se manter constante. Então, se você percebe aí, em 2014, eu tenho uma receita anual de 4 milhões. Se eu for para 2017, Isso. eu tenho uma receita anual de 5 milhões. Então, perceba, eu variei 3 unidades em X e eu vario 1 unidade em milhão em Y. Então, eu conto. Aí, eu coloquei aí o gráfico, nem fiz modelagem de função. 2014, receita 4. 3 anos a mais, 2017, receita 5. 2020, receita 6. Mais 3 anos, 2023, receita 7. 2026, receita 8. Show de bola, gabarito letra B. Agora, só um detalhe também, Pedro. O aluno pode perceber que isso está gerando uma progressão aritmética, né? Perfeito. Né? Então, perfeito. toda progressão aritmética também pode ser relacionada com a função afim. E quem seria a taxa de variação da função afim comparada à progressão aritmética? A razão. Exatamente. Né? Então, Perfeito. dá pra gente fazer essa Também, comparação perfeito. aí. Vamos lá, questão 167, senhores. Vamos embora. Uma empresa tem 400 funcionários distribuídos em 3 setores: administrativo, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição. Tá lá. Aí vem uma pergunta, né? Aqui que vai dizer: uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. A maior probabilidade que o funcionário sorteado esteja na faixa etária, qual é? Como é que a gente vai resolver isso aí? Perfeito. O que foi que a gente fez nessa questão aqui? A gente analisou os gráficos do administrativo, logística e produção. Ok. E perceba que todos estão dados em porcentagem. Então, perceba, no administrativo, eu tenho 50% pessoas a partir de 45 anos. Então, o que foi que eu fiz? 50% de 80 pessoas daria ali 40 pessoas. Perfeito. Na logística, eu tenho 35% de 120 pessoas a partir de 45 anos. 35% de 120, estou ali com 42. E a parte azul das pessoas da produção é 25% de 200 funcionários, que daria para mim 50 pessoas.
Então, perceba, quantos funcionários acima de 45 anos eu tenho? 40 mais 42 mais 50, 132. De 25 a 45, fiz o mesmo raciocínio olhando o gráficozinho em amarelo. 30% de 80, que dá 24, 40% de 120, que dá 48, e 35% de 200, que dá 70. Isso me gerou 142 funcionários entre 25 e 45 anos. E até 25 anos, eu peguei 20% de 80, peguei 25% de 120 e peguei 40% de 200. Isso me gerou 126 funcionários até 25 anos. Aí, Rodrigo, ele fala que a probabilidade de um ganhar é igual para todos os funcionários. Então, vai ganhar, vai ter uma maior probabilidade aquele que tiver uma quantidade maior de funcionários, que no caso seria 142, de 25 a 45 anos. Perfeito. Aí, só uma situação. Perceba que a letra A e letra B, elas falam entre 25 e 45 anos. Só que a letra A fala, pois é a faixa etária com maior quantidade de funcionários. A letra B fala, pois é a única faixa etária cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor. Isso não tem relação com a probabilidade. Então, seria, de fato, letra A. Perfeito. Então, resposta letra A, questão 167. Vamos lá? Questão 168. Opa! Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando e se deslocando ao longo das paredes. Considere que o personagem descreve trajetória A, B, C, D, E e F, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base que contém o ponto F, conforme a figura. A projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória A, B, C, D, E, F, descrita pelo personagem, é qual? Questão clássica, né, Pedrão? Exato. Todo ano, impressionante, Rodrigo. Todo ano, desde que o Enem era facultativo ainda, né? Tá. Não era nem processo seletivo ainda, sempre cai questão de projeção ortogonal. Então, nunca deixou de cair projeção ortogonal. Então, a mesma coisa, o cara que quer dizer que acertou alguma coisa, estuda projeção ortogonal, cai todo ano. Quando não é isso, é tipo assim, coloca uma luz, qual é a sombra do objeto na parede? Sempre. Então, vamos lá. Qual é aqui? Tá. Então, essa é uma questão muito de, tipo assim, visual. De olhar. É muito visual. Okay. Exato. Uma dica que eu sempre dou pro aluno é você perceber, olha as paredes que estão paralelas, como se fossem os meus muros. O quanto ele está variando horizontalmente. Perceba, ele começa lá no extremo, que é o A, e ele varia horizontalmente para o B, uma unidade. Uhum. Então, quando você olha a projeção no chão ortogonal, você percebe que ele tem que descer da quina superior direita para a parte esquerda, uma unidade para baixo. Uhum. Depois, do B para o C, ele não anda nada. Do C até o D, perceba que ele andou mais uma unidade horizontalmente na parede. Então, eu ando na minha projeção mais uma unidade para baixo. Perceba, Rodrigo, que do D para o E, eu andei uma unidade horizontalmente, ok? Mas aí, verticalmente, quando eu olho a projeção, eu não ando. Eu não ando. Exatamente. Perfeito. E depois eu vou do E para o F, andando uma unidade também horizontalmente. Então, isso aí seria a letra C de casa. C de casa. Tá aqui a resposta. É uma questão tranquila, né? Bem tranquila. Visual, é muito visual, né? exatamente. Perfeito. Vamos lá. Vamos embora. Vamos aí, estamos chegando na reta final. Calma aí, segura você que está aí com a gente aí, ó. Segura que é assim mesmo. Para de matemática, você tem que, ralhar com a gente. Vamos lá, 169. Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardim delimitado por essa cerca deve ter a forma de um triângulo equilátero e continua. E aí, olha, ele diz assim: o jardineiro escolherá a forma de quê? Isso aqui é o quê? Pronto, perfeito. Isso aí é uma questão bem tranquila, entre aspas, mas eu acho que muita gente se passou. Por quê? O que é que ele fala nessa questão? Você tem um arame com K metros lineares e você quer cercar um jardim e você pode escolher 3 formas. Ou um triângulo equilátero, ou um quadrado, ou um hexágono regular. Perfeito. Desde que o perímetro dos 3 seja
K metros. Ok. Então, o que foi que eu fiz aqui nessa questão? Vamos lá. Se eu tenho um Questão quadrado... clássica também, né? muito tranquila, é questão de áreas, né? É clássica, né? Se Vamos você lá. perceber, se você tem um quadrado que o perímetro é K, o lado dele tem que ser K sobre 4. Isso. Mas qual é a área de um quadrado? L vezes L. L é o quadrado. Ok. Então, perceba que a área do meu quadrado aí na solução é K vezes 4, K sobre 4, perdão, vezes K sobre 4, que seria K ao quadrado, faltou um quadrado ali, mas K ao quadrado sobre 16. Ok. Essa seria a área de um quadrado. Quando eu olho para um triângulo equilátero, o perímetro dele é K, então o lado dele seria K sobre 3. Mas quem é a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então eu coloquei ali, ó, K sobre 3 ao quadrado, que é o meu L, raiz de 3 sobre 4, que me gerou K ao quadrado, raiz de 3 sobre 36. E de um hexágono? No hexágono, se eu tenho que o perímetro é K, o seu lado seria K sobre 6. Perceba que eu estou com todas as figuras regulares. Perfeito. Qual é a área de um hexágono? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu coloquei 6, K sobre 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que resultou K ao quadrado, raiz de 3 sobre 24. Quem é maior? K ao quadrado sobre 16, K ao quadrado, raiz de 3 sobre 36, ou K ao quadrado, raiz de 3 sobre 24. Seria letra A do hexágono, ok? Perfeito. E essa questão também é uma questão muito boa, e aí já fica a dica para vocês no próximo Enem. Se tu permanece com um perímetro constante, a maior área vai ser o polígono regular com o maior lado, ok? Então seria, por exemplo, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, e assim vai. Ok. Ou seja, o cara que soubesse disso, talvez não Talvez precisasse nem fazer conta. Só precisaria, porque se você prestar Ser atenção, a diferente, letra né? A e B, Isso. as Tem duas marcam hexágono hexágono. também, né? Então É isso seria que eu ia calcular... Tem que Isso, calcular, é hexágono. verdade. Mas excluiria já isso, 3, né? isso. Exatamente. Eu ficaria Você com precisaria duas, né? calcular do quadrado 50%. Aí se ele triângulo, olhasse né? lá qual era o maior do cálculo, já responderia. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. E isso aqui agora, olha só, 170, um aeroporto disponibiliza um serviço de transporte gratuito entre seus 2 terminais e tal. Aí vem um monte de dados aqui e pergunta. Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com uma velocidade constante de tal. E vem aí a pergunta ele pergunta, qual câmera registra o movimento em que o ônibus A e B se encontram? É aquela questãozinha que Cezinha falou aqui no comentário dele de física, né? É a questão de física que caiu em matemática, Entendi. né? Então é ela. Entendi. E aí, difícil? Assim, não, pro aluno que está estudando pro Enem, Tá dentro do esperado. Tá dentro do esperado, Vamos né? embora então Até para a porque resolução. Em física também cai essa parte Exatamente, de você pode- cinemática, né? exato. Sim, bora para E muito a clássico, resolução né? então. Clássico. Então, qual foi a minha solução aqui? Eu quis fazer essa questão puxando para matemática e tirando física, né? Sim. Então, eu quis modelar através de uma função. Ok. Perceba, primeiro, que o ônibus que sai do terminal 1, ele anda com uma velocidade constante de 250 metros por segundo. Ok. Então, que função modela a distância dele? 250 vezes x, Ok. ok? Onde x estaria aí em segundos, né? Acho que ele fala aqui em segundos... É, em segundos. Quem é a função que modela o ônibus que sai do terminal 2? Perceba, do terminal 1 para o terminal 2, eu tenho 9.000 metros. Ok, tá aqui. Então, perceba, e o ônibus 2... É minutos, né? É minutos. Perfeito. E o ônibus 2, ele anda a 150 metros... 150... Metros por minuto. Metros por minuto, né? 150 metros por minuto. Então, olhando para o referencial terminal 1, a função que modela o ônibus 2 é 9.000 menos 150 vezes x. Ok. Onde x seria o tempo, meu né? tempo. Show de bola. Onde é que eles vão se encontrar? Quando essas funções Se iguala, né? se igualarem. Então, o que foi que eu fiz aqui? Peguei a função f e igualei a função g. Achando assim o tempo. Então, ficou 250x. Está na outra página a solução. Aqui. Pronto. Exato. Então, ficou aí, ó. 250x igual a 9.000 menos 150x. Balanceei, ficou 400x de um lado, igual a 9.000. Passei o 400 dividindo e percebi que o tempo de encontro é 22,5 minutos. Tá, Pedro, mas o tempo é esse. E a distância? Onde é que eles se encontram? Então, eu só substituí o tempo x na minha função f de x. Então, perceba que o f de E aí, nesse 22,5... caso, podia ser em qualquer uma das duas funções, né? Perfeitamente. Porque o aluno pode dizer, por que tu não junta na outra? Pode ser, se você colocar na outra, vai ter o mesmo Exatamente, valor. Né? Por quê? Porque não é o ponto de encontro, então as duas vão estar Exatamente. iguais. Então, independentemente,
Pode ser qualquer uma. Foi melhor na que você colocou porque você faz menos conta. Exatamente. Né? Tira uma subtração. Isso. Então, eles se encontram no ponto 5.625, nessa distância. E aí a questão pergunta, qual câmera observa esse encontro? E ele fala aqui, ó, que a câmera 1, ela pega 1/5 do percurso. Então, a câmera 1 vai pegar da metragem, vamos chamar assim, 0 até 1.800. A câmera 2, 3/10 do percurso, daria 2.700. Então, ela vai pegar da metragem, vamos chamar assim, da distância, 1.800 a 4.500. A câmera 3, 4.500 a 5.400. E a câmera 4, 5.400 a 6.300. Então, como a distância de encontro foi 5.625, quem captaria essa... Está no intervalo 4. Exatamente, essa imagem seria Caramba. a câmera 4. E aí, observe, como o Berardo comentou, para um aluno que está estudando é uma questão tranquila, porque ele vê muito isso em física e dá para fazer por matemática também. Entendi. Então, modelando funções. Então, não tem desculpa, né? Mas rapaz, que foi exigir, tá certo. Quem foi que fez matemática, não sei se por física eu falei, mas olha só. Vai por física também, até porque o movimento retinoniforme é uma função horária, é uma função fina, então dá para fazer. Questão 171, a criptografia refere-se à construção e análise de protocolos, aí vem toda essa parte aqui, uma questão tinha que ler, olhar bem. A pergunta disso aqui é, a probabilidade de se redescobrir o padrão dessa cifra de César apenas na terceira tentativa é dada por... Perfeito. Essa questão também é uma questão que o texto é longo e o entendimento é um pouco chato, mas se você entende, fica uma questão muito tranquila. E ela tem um algo a mais nessa questão, que é a seguinte, ele fala que uma tentativa frustrada deverá ser eliminada. E o que é que ele fala desse código de César aí? É como se fosse uma mensagem criptografada, que ele diz o seguinte, eu vou mandar um código, mas as ordens estão embaralhadas. Então, por exemplo, o que seria o A, por exemplo, vai ser... Eu coloco o A na minha mensagem, mas eu interpreto como um D. Três letras adiante. Frente, né? Ok? Ok. E aí você pode fazer esse código da maneira que você quiser. 2 letras adiante, 5 letras adiante. Então, ele pergunta... Ele quer adivinhar, vou chamar assim, em 3 tentativas, eliminando uma tentativa que é frustrada. Ok. Então, perceba, eu tenho 26 letras no alfabeto, eu já vou retirar uma porque foi a tentativa frustrada, ficando com 25. E aí, o que ele quer da probabilidade? Que eu erre na minha primeira tentativa, que eu erre na minha segunda tentativa e que eu acerte na minha terceira tentativa. Então, errar na primeira tentativa, eu tenho 24 chances de errar, Ok. dentro de 25 letras possíveis. Ok. Então, seria 24 ou 25. Na minha segunda tentativa, eu só tenho agora 24 letras para errar, porque eu já não vou jogar novamente na minha. Desculpa, 24 letras no total e 23 para errar. Perfeito. Ok? E na terceira tentativa, eu só tenho 23 letras no total e uma para acertar. E uma para acertar, ok. Então, seria a multiplicação dessas Agora, 3 probabilidades. detalhe, Pedro e Rodrigão, o que é que acontece? Ó? O que é que ele diz? Ó, a diferença dessa linguagem para aquela linguagem de combinatória que a gente fez. Lá era pelo menos 3, aqui é exatamente. apenas Apenas 3. três, é. Então, se aqui fosse pelo menos 3, a situação já era diferente. Exatamente. Né? Então, tem que estar tomando cuidado aí com essa linguagem matemática, que é muito importante aí, né? Maravilha, maravilha. Vamos lá, 172, chegamos, vamos para o sprint Logaritmo, final agora. logaritmo, Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que 2 terremotos ocorridos apresentam magnitudes M1 e M2, medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias iguais a E1 e E2, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses dois valores, dada por tá aqui e a Questão clássica do logaritmo, né? A pergunta escala Richter, né? ele fala e diz, o valor aproximado da magnitude M2 do segundo terremoto expresso com uma casa decimal é igual a... E aí? Já caiu várias vezes em vários anos anteriores esse tipo de questão. Esse tipo de questão. Então não é, né? Nada demais. E deixa eu puxar uma sardinha, né? Claro. No aulão a gente falou sobre logaritmo, uma questão muito parecida. E não é porque, mas o professor chutou. Não, porque como o Berardo disse, sempre Todo cai, ano cai. e sempre cai nesse mesmo estilo. jeito. Ano passado caiu uma similar, Sim. mas questões de log no Enem são bem parecidas. E o que foi que eu anotei aí? Ele fala aí que o M1 é igual a 6,9 e ele disse que a energia 1 é 1/10 da energia 2. Só isso. O que é que eu vou fazer? Jogar essas duas informações na equação de cima. Então, eu tenho a equação de cima M2, menos MU,
igual a 2/3 do log de E2 sobre E1. Só isso. Então, ficou M2 menos 6,9, dado da questão, igual a 2/3 log de 10E1 sobre E1. Professor, por que 10E1? Porque perceba que o E2, na informação da questão, é igual a 10 vezes E1. Ok. Perfeito. Corta E1 com E1. Eu tenho que M2 é igual a 6,9 mais 2/3 de log de 10. Acabou. Log de 10 é 1. É 1. Então, cortaria isso aí para ser 1. Então, M2 é 6,9 mais 2/3. E é só somar. Eu acho M2 igual a aproximadamente 7,6. Resposta letra C. C de casa. Vamos embora, então. 173. Né? Essa ficou bem pequenininha na tela, acho que é questão muito grande. Tem lá, projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide para qualquer tipo de estrada. E vem um monte de gráfico, ele pergunta lá, e tem os tempos e tal, ele vai dizer o tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de um amortecedor aprovado nesse experimento é... E aí? É outra coisa também, né? É outro assunto bem clássico que está há uns 10 anos aí, todo ano caindo, função trigonométrica. Se bem que essa questão você não precisa nada de função trigonométrica, né? Nem de função, assim, de substituir valores, de resolver e tal. Mas, quer queira, quer não, é um assunto que envolve, não deixa de ser, né? A questão de ondulatória em física também acaba usando essa mesma linguagem, esse mesmo raciocínio de função trigonométrica, né? E aí você só precisa saber nessa questão o que é amplitude. Acabou. Só isso. Soube o que é amplitude, matou a questão. O que ele fala? Que as amplitudes da rodovia e da estrada são iguais, são constantes as amplitudes, e que a amplitude do asfalto é menor que a amplitude da estrada. Aqui, ok. Então, o que é que eu vou analisar aqui? Eu vou ver no gráfico, do tempo 0 ao tempo 9, quem é a função que tem amplitude constante, e do tempo 9 ao tempo 20, a que também tem amplitude constante, só que maior. Perfeito. Chamar de tamanho com um tamanho maior. E aí você observa que só tem a letra A, né? Porque a única tamanho, que mantém... no caso, verticalmente falando, verticalmente, né? perfeitamente, exatamente. Que seria a minha amplitude. Isso. Então seria tranquilamente a letra A, só olhando a amplitude. Okay. Perfeito. Vamos embora. Questão fácil, gráfico, análise de gráfico. Análise de gráfico. Tranquilo. Para melhorar o fluxo de ônibus de uma avenida que tem 2 semáforos, a prefeitura reduzirá o tempo em cada sinal em que cada sinal ficará vermelho, que atualmente é de 15 segundos a cada 60 segundos. Aí vem toda uma problemática cheia de dados e ele vai perguntar, para isso, a redução do tempo em que o sinal ficará vermelho em segundo, estabelecida pelo engenheiro, foi de... Perfeito. Ó, essa eu achei uma questão... Pronto, seria uma questão, ao meu ver, de média para difícil. Até porque, assim, questões de probabilidade combinatória já geram uma dificuldade maior para o aluno, por ser mais abstrato. O que é que diz essa questão? Né? Ele diz que você tem uma probabilidade de 15 sobre 60, que dá 0,25, do ônibus alcançar um sinal vermelho. Aí ele fala o seguinte, ele quer reduzir isso e ele quer saber o tempo de redução. Então, olha o que foi que eu fiz aqui. Eu quero uma nova probabilidade P, tal que P vezes P seja igual a 0,04. Professor, por que P vezes P? Porque ele fala que nessa estrada eu tenho 2 sinais. A probabilidade de passar em um sinal seria P. Passar em 2 sinais, P vezes P. Ok? Até porque ele fala aqui que os eventos são independentes. Então, o que foi que eu fiz aqui? P vezes P é igual a 0,04, porque ele fala aqui que precisa ser 4 sobre 100, a probabilidade desejada. Então, P ao quadrado é igual a 0,04. Se você tirar a raiz, passar a raiz para o outro lado, P igual a raiz de 0,04, P igual a 0,2. Então, perceba, a nova probabilidade que eu quero é de 0,2. Então, P é igual a 0,2. Se eu transformo em fração 2 sobre 10, e se eu coloco com o mesmo denominador do que a questão pede, que era 15 sobre 60, denominador 60, eu percebo que fica 12 sobre 60. Ou seja, antes o meu sinal vermelho tinha 15 segundos, agora ele vai ter 12. Então, a minha redução é 15 menos 12, 3 segundos. Mas, assim... Talvez tenha parecido um pouco fácil, mas é uma questão... É só o aluno pensar isso, né? É mais abstrato, né? É complicado. Vamos lá. 3 minutos ali é complicado. Vamos lá. Questão 175, chegando ao finalzinho. A densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão entre o número de habitantes dessa região e sua área. Aí vem toda a parte gráfica e diz. A expressão que relaciona DQ e DR é questão de que isso aqui?
de área envolvendo densidade, razão. Então, a mistura aí, né? É mais uma questão de razão, né? E assim, por mais que eu não saiba a fórmula de densidade, ele é bem explícito na questão. Isso. Ele fala que a densidade é uma razão entre o número de habitantes e a sua área. Ok. Então, super tranquilo. De boa. Conselho que eu sempre dou para os alunos em prova. Vá escrevendo ao lado todas as informações que a questão te dá. Então, perceba. Ele fala que a área de Q é 3/4 da área de R. Ok. Ele fala que o número de habitantes de Q, eu coloquei número Q, é igual ao número de habitantes de R dividido por 2. Ok. E aí perceba, exatamente. E aí perceba que a questão quer que eu compare a densidade de Q com a densidade de R. Ok. Então, assim, é uma questão tranquila porque, ó, densidade de Q é o quê? Pela enunciado da questão, é a razão entre o número de habitantes de Q sobre a área de Q. Mas lá em cima, o número de Q é o quê? É o número de R sobre 2. E quem é a área de Q? 3/4 a área de R. Divisão de fração, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, então vai ficar número de R sobre 2 vezes 4 dividido por 3 vezes a área de R. Corto 4 com 2, simplifico na realidade, né? Então vai ficar 2/3 vezes número de R sobre área de R. Mas número de habitantes de R sobre área de R é justamente a densidade de R. Então, achei que densidade Q é 2/3 da densidade de R. Letra Resposta. E. Ele é. Nossa, questãozinha que exigir também um raciocínio Exatamente. legal, né? Mas percebe, Rodrigo, como eu sempre digo, se você vai copiando os dados, vai clareando. Ok. Isso que a gente tava comentando ali, né? Se o cara for organizado direitinho, ele não vai se perder e vai desenvolver. Perfeito. Vamos lá. 176 atualmente há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3,5 polegadas, com determinadas especificações. Aí ele coloca alguns dados e ele pergunta a diferença de tamanho em valor absoluto entre as medidas em polegada das telas do celular 2 e do celular 1, representada apenas com uma casa decimal, E aí? Perfeito. Assim, é uma questão tranquila. Qual a dificuldade dessa questão? Fração mista. Então, se o aluno sabe transformar a fração mista, acabou a questão. E como é que eu transformo a fração mista? Você percebe que você tem aí um celular que tem 3 inteiros mais meia polegada e outro que tem 4 inteiros mais 5/6 polegadas. Então, sempre olhe para a fração mista, 3 inteiros e 1 meio, como se fosse uma soma. 3 mais 1 meio. Ok. E como é que eu somo 3 mais 1 meio? 3 mais 1 meio daria ali 7 sobre 2 polegadas. E o celular 2, 4 inteiros mais 5/6. Quando eu somo 4 mais 5/6, eu obtenho 29/6. E ele quer justamente a diferença. Pronto, faço uma subtração, de fração. 29/6 menos 7 meios. Aí eu coloquei no mesmo denominador, ou tira o MMC. Fração equivalente, né? Exato, deixei equivalente com o denominador 6. Então, 29/6 menos 21/6 é igual a 8/6. Quando você faz essa divisão, você encontra 1,333333. E aí como ele quer uma casa decimal, resposta daria a letra D. Ok, maravilha. E muito tranquilo. Muito tranquilo. Vamos lá, 177, fechando ao final. Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. Aí vem todo um dado e a pergunta é: qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento? Perfeito. Vamos lá. A primeira pegadinha dessa questão é que você tem que perceber que ele fala aqui, ó, o valor é fixo ao valor... Desculpa. O valor é fixo... Não, o valor é determinado, pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Olha então, aí. é como se ele estivesse acrescentando um valor nas parcelas posteriores. Ok. Esse é o ponto. E ele fala aqui na questão também que no mês de aniversário do cliente, como atrativo, a imobiliária vai pagar aquela mensalidade. Ok. Então, meu aniversário é em outubro Eu não pago. eu tô livre. Ou seja, ele tá dando um mês aí pra você, né? Exato. Um mês, tipo assim, um mês no ano, né? Sim, então. Exatamente. Ano, Pronto, né? perfeito. Então, o que foi que eu analisei aqui? Eu coloquei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ok. Aí ele disse na questão que o aniversário do cliente é em maio. Em maio, certo. Então, o que é mais atrativo é que a última parcela seja no meu aniversário.
porque eu teria o valor maior pago pela imobiliária. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz na mão mesmo, sem modelar nada. A parcela 100 vai ser em maio. 12 parcelas antes, seria a parcela 88, em maio. 12 antes, parcela 76. 12 antes, 64. 12 antes, 52. Até perceber que, para que a 100ª parcela caia em maio, a 4ª parcela também precisa cair em maio. Uma PAzinha decrescente, né? Perfeito. Terceira vai cair em abril. Segunda vai cair em março. Primeira vai cair em fevereiro. Então tá okay? aqui a resposta. Então, letra A. E é realmente só contar. É uma questão mais de interpretação. E a interpretação não é tão tranquila, certo, ao meu ver, mas é só interpretar. Maravilha. 178. Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. Aí vem toda uma parte de cálculo. A pergunta é: a medida do comprimento dessa correia em centímetro e aí? A questãozinha de circunferência, né? Bem clássica também. Muita gente acaba negligenciando um pouco geometria, né? Por achar que geometria é um pouco mais difícil, mas perceba que teve várias questões de geometria na prova. Verdade. Né? Exato. Então, enfim, é uma questão clássica, mas eu tenho a visão de que muitos alunos têm uma certa dificuldade nesse tipo de questão, né? Mas é clássica também. Sim, sim. E se você prestar atenção, o único conhecimento que você precisa ter aqui é o comprimento da circunferência, regra de 3 para saber o comprimento de um arco dado um ângulo, o comprimento do arco de um setor circular, vamos chamar assim. Ok. Então, o que é que a gente analisa nessa questão? A gente quer saber o comprimento de arco desse setorzinho circular que tem 150 graus, que eu denominei X. Né? Perfeito. E na circunferência maior, percebe que até o aluno ele colocou aí 210. Por quê? Se 150 é o ângulo, vou chamar de interno, tá? Esse ângulozinho menor, para completar 360, daria 210. Perfeito. Então, o que eu preciso fazer aí? Calcular esse xzinho que eu coloquei na minha solução, que seria esse arco menor, e o yzinho, que seria o arco maior da circunferência maior. E como é que eu faço isso, Rodrigo? Com a regra de 3. A circunferência menor tem raio 4. Okay. E lembra, o comprimento da circunferência é 2πr. Então, eu coloquei aqui, ó. Veja que y, que é o arco da circunferência maior, está para 210 graus, assim como 2πr, raio 8, está para 360. Regra de 3 tranquila. Então, o y faço meio pelos extremos, passo 360 dividindo. Y é igual a 210 vezes 2π vezes 8, que é o raio, dividido por 360. Y é igual a 28. Ok. E na circunferência menor? Essa partezinha, esse x, esse arcozinho. Mesma coisa. X está para 150, assim como 2π vezes 4 está para 360. Regra de 3, x igual a 10. Então, qual é o tamanho da minha correia? É o x, que é 10, o 15, que é a correia que liga as duas circunferências, o y, que é 28, que é onde a correia envolve o círculo maior, e o 15, que é a correia que liga a parte de baixo. Somando 15 mais 15 mais 10 mais 28, eu obtenho 68. Letra D. Maravilha. Show. Vamos embora. Questão 179. A prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes. Aí vem toda uma parte de dados aqui, P1, P2 e tal. A pergunta é: a distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre o quê? Vamos lá. Perfeito, pronto. Essa é uma questão muito boa, ao meu ver, de geometria, porque você precisaria lembrar os pontos notáveis de um triângulo. Ok. Tipo assim, alguns alunos arriscam, não tem uma noção realmente dos pontos de encontro da bissetriz, da mediatriz, da mediana, mas o que é interessante no triângulo equilátero é que os 4 pontos, exatamente, eles se encontram no mesmo local. Então, o encontro das bissetrizes, da mediana, da mediatriz e das alturas, todos são nesse pontozinho aí, H. Ok. Você pode usar a propriedade de qualquer um deles, do baricentro. Exatamente. Né? Perfeito. Pô. Então, o que foi que eu percebi aqui primeiro? Que esse pontozinho H aí poderia ser o encontro das alturas. Poderia ser o meu ortocentro. Ok. Então, eu tracei uma altura e fiz aquele triângulozinho que está do lado direito. Ok? E aí, perceba que ele também é o meu incentro, que é o encontro das bissetrizes.
Então, perceba, eu tenho um triângulo equilátero, os ângulos valem 60. Quando eu faço as bissetrizes, cada ângulozinho aí do vértice é 60 dividido por 2. Daria 30. Então, esse triângulo retângulo que eu fiz do lado direito, ele é um triângulo que tem ângulo 30, é um triângulo retângulo, ângulo 30. Tem a hipotenusa x, que eu quero descobrir, e ele tem o cateto adjacente igual a 5. Por que igual a 5? Porque no triângulo, como eu disse, equilátero, a minha altura também vai ser mediana. Ok. Ok? Também vai ser mediatriz. Também vai ser bissetriz. Então, essa altura que eu tracei também divide este lado 10 ao meio. Então, ficou 5 de cateto adjacente, x de hipotenusa e 30 ao meu ângulo. E aí, trigonometria básica. Cosseno de 30 é igual a 5 sobre x. Cosseno de 30, lembra, raiz de 3 sobre 2, igual a 5 sobre x. Aí eu já fiz o meio pelos extremos, ficaria x raiz de 3 igual a 10, e passei o raiz de 3 dividindo. Então, x é igual a 10 raiz de 3. Aí, poderia fazer a radiciação, racionalizar, x igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Ou, pegaria a raiz de 3 aproximadamente 1,7 e dividiria 10 por 1,7. Agora tem um detalhezinho importante, né? Se o aluno soubesse uma regrinha de que se o ângulo é de 30 graus, o cateto oposto tem que ser a metade da hipotenusa, né? Pela razão do seno. Já o cateto adjacente é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Exatamente. Então, a hipotenusa seria quem? Seria o dobro sobre a raiz de 3. Aí já exato. mataria. 10 sobre a raiz de 3 matou. Perfeito, Então, perfeito. fechou. Maravilha. Né? Agora, não é uma questão fácil também. É não? Tipo assim, não é Porque geometria... geometria Vamos agora lá. tem mais dificuldade, né? Exato. 5,77, então resposta letra C, entre 5 e 6. E chegamos finalmente à nossa última questão, graças Pra a Deus. fechar Olha aí. só, para fechar. Amém. E diz um tanque em formato de paralelepípedo de retângulo tem em seu interior 2 anteparos verticais fixados na sua base em 2 paredes opostas em toda uma parte. E a pergunta é: o gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água dentre aqueles que vão sendo formados ao longo do enchimento do tanque é... Nossa, questãozinha difícil? Pronto, essa também achei bem difícil. complicada. Bem complicada, olha aí. E aí, tipo assim, por que ela é bem complicada, né? O aluno sabe calcular tranquilamente volume de um paralelepípedo, tranquilamente. Só que qual é o problema aí? Ele relacionar graficamente isso. Né? Exatamente. E aí tem uma situação que é a seguinte, ó. Você começa a encher o teu tanque e ele vai enchendo só esse compartimento 1, que é o compartimento que está nesse, chama assim, de retângulozinho maior e a parede direita. Então, você vai encher o teu tanque até chegar nessa alturazinha, que é esse retângulo. Ok. Perfeito. Do lado direito. Exato. Até chegar aqui. Aí, perfeito. Quando você chega aí, perceba que a água vai começar a esborrar para o outro lado. Isso. E aí, perceba o que é interessante. Que aí, quando ela começa a esborrar, a altura maior não muda. Porque ela só vai mudar quando ela esborrar e nivelar o tamanho, a altura da água. Perfeito. Então, perceba, primeiro, professor, como é que eu chamei de tanque 1 esse primeiro? Qual seria o volume do tanque 1? Muito simples. Eu olho aqui a largura, L sobre 3, a altura, H sobre 2, e o comprimento eu chamei de C. Ok. Então, quem é o volume do tanque 1? L sobre 3 vezes H sobre 2 vezes C, que é L vezes H vezes C sobre 6. Sobre 6. Que se você perceber, no meu numerador eu tenho o volume do tanque completo sobre 6. Perfeito. Aí, coloquei aqui, ó. Perceba que a altura se mantém constante até enchermos o tanque todo até metade da sua altura, até H sobre 2. E depois, quando eu nivelo a água até a altura H sobre 2, aí é mil maravilhas. Porque eu olho agora para crescer de H sobre 2 até H. Então, eu coloquei aqui, ó. O volume do segundo tanque vai ser L vezes H sobre 2 vezes C. L vezes H vezes C sobre 2. E aqui seria volume do tanque, perdão, sobre 2, tá? E não sobre 6. Tá. Tá? Sobre 2 aí no finalzinho. Perfeito. Então, perceba. Só pra gente olhar pro gráfico agora. Para encher o primeiro tanque, o volume dele é 1/6 do volume do tanque completo. Certo. Então, se
tanque completo eu encho em 12 horas. O volume do tanque primeiro eu encho em 12 sobre 6, 2 horas. Ok. Então, perceba que a minha função é crescente até as 2 horas. Ok. Então, até as 2 horas eu tenho uma função crescente. De 2 horas até 6 é uma função constante. Porque é para encher até a metade do tanque. Perfeito. E a altura do primeiro tanque não muda. Ele vai esborrando para os tanques que estão ao lado. Do tempo 6 ao tempo 12, a altura agora vai começar a modificar novamente. Então, eu vou olhar o gráfico que tem crescimento de 0 a 2, constante de 2 a 6 e crescimento de 6 a 12. Isso aí me daria a resposta letra B de bola. B de bola. Perfeito? Caramba. E isso, aí sim, eu acho que dessas últimas 15, foi eu a questão acharia uma das mais complicadas, assim. É mais complicado para fazer essa relação, né? Professores, muito obrigado. Foi uma maratona aqui de fazer essas 45 questões de matemática, mas ó, mandamos bem aqui, foi na raça. Né? Passamos aí do nosso tempo, mas é isso aí. Pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão de mais um ano de cobertura do Enem. Eu falo para você aqui na câmera fechada, agradecendo a todo mundo, né? Como eu disse, é uma maratona, né? Nós trazemos professores do Brasil inteiro aqui para trabalhar com a gente, para responder as questões, os melhores professores para estarem com vocês, né? Aqui nessa parceria do Terra, um apoio aí da Universidade Anhembi Morumbi. Quero agradecer a todo mundo, agradecer a Deus, agradecer ao pessoal aqui da Video Farmer, agradecer ao professor Carlos André, que foi meu parceiro, braço direito, montando tudo isso, agradecer o pessoal do Terra, todo mundo que está envolvido, não vou nem citar nomes, como eu sempre digo, para não evitar a injustiça aqui, mas é uma equipe enorme, o pessoal está aí, que está ao vivo, suportando até agora aí, né, a transmissão aí, deixando ao vivo o sinal para vocês. E ó, né, desejando aí para todo mundo que fez esse Enem uma excelente prova. E conte sempre com todos nós aqui, com informações aqui no portal do Terra. É isso aí, muito obrigado, uma boa noite